Este anel ficou em exposição no museu por 500 anos. Todos pensavam que era apenas um anel comum, mas os olhos do homem brilharam ao vê-lo. De repente, ele mudou para um corpo sem dono. O anel realmente quebrou o vidro e voou para a mão do homem. Essa ação surpreendeu o curador do museu. Era preciso saber que as pessoas que tocaram o anel antes ou se transformavam em monstros insanos ou eram engolidas pelas chamas negras em seu interior. No entanto, o homem não apenas não se feriu, mas também conseguiu usar o poder do anel para seu próprio proveito. Originalmente, Bai Shu cultivou amargamente por milhares de anos e finalmente se tornou um rei imortal. Mas foi informado de que não havia mais posições imortais no reino imortal. Até mesmo Bimaven, que cuidava dos cavalos, foi levado por um macaco travesso. Já que este reino imortal não pode conter mais imortais, para que serve? Bai Shu saltou para o céu. Hoje, nenhum deus, Buda, imortal ou demônio pode impedi-lo. Mas quando ele realmente abriu os portões do céu com uma espada, descobriu que o que o recebia não era o palácio celestial, mas sim a agressão frenética de dois pequenos bandidos. O bandido ao lado zombou: se quiser voltar para casa, primeiro rasteje por baixo de nossas pernas. Vendo Bai Shu imóvel, o bandido avançou com o punho. No entanto, seu punho foi facilmente bloqueado. Um traço de raiva brilhou nos olhos de Bai Shu. Ele descobriu que as pessoas aqui não tinham flutuações de energia espiritual, então determinou que este definitivamente não era o reino imortal. Bai Shu chutou o bandido para longe com um chute casual. Vendo esta situação, outro bandido esfregou um ataque azul. Vou deixar você provar o poder dos superpoderes. No entanto, Bai Shu permaneceu impassível. Mesmo que o rei imortal Bai Shu tivesse perdido toda a sua energia espiritual, enfrentar este tipo de força de baixo nível ainda não era páreo para o rei imortal. Um soco o fez se comportar honestamente. Justamente quando Bai Shu estava prestes a quebrar os membros dos bandidos, ouviu-se um baque e os dois se ajoelharam. Irmão mais velho, nós estávamos errados. Por favor, poupe nossas vidas. Bai Shu cuspiu friamente uma palavra: Summon. Os dois correram enquanto xingavam. Li Zan, aquele idiota, despertou. Temos que voltar e contar ao chefe rapidamente. Ao ouvir o nome Li Zan, o homem de repente se lembrou de algo. O dono deste corpo se chama Li Zan. Órfão desde cedo, foi adotado pela amiga de sua mãe, Liu Yiran. Por causa de suas experiências na infância, Li Zan sofreu de autismo desde cedo e se tornou alvo de bullying para todos. E as pessoas neste mundo parecem não cultivar, mas sim praticar superpoderes, e há classificações de nível semelhantes ao cultivo. Embora Bai Shu não saiba por que ele reencarnou neste corpo, já que ele veio para cá, ele usará a identidade de Li Zan para entender este mundo primeiro. Nesse momento, um par de pernas de Jade apareceu na frente dele. Li Zan, você foi intimidado de novo? A garota de cabelo rosa correu ansiosamente. Na memória, a garota de cabelo rosa se chama Jizi e é filha da mãe adotiva de Li Zan. Sempre que Li Zan era intimidado, ela vinha em seu auxílio, e sua habilidade era a cura. Isso também fez Bai Shu saber que cada habilidade tem seus próprios atributos. O sacerdote ficou muito feliz ao ver o braço se recuperando. Ainda bem que você não se machucou gravemente, caso contrário, com minha fraca habilidade, definitivamente teria que ir ao hospital. Vendo Li Zan atordoado, ele estalou um tapa na cabeça assim que começou, mas Li Zan disse levemente: meros mortais, como é possível machucar este rei? Depois disso, houve um momento de silêncio. O autismo se transformou em uma doença de Chuníbio. Mas ela não pensou muito e puxou o braço de Li Zan para casa. Li Zan aprendeu que existe uma coisa chamada carro aqui. Ele pode voar milhares de quilômetros sem poderes mágicos. As pessoas aqui também se vestem muito pouco, embora haja uma razão para isso. Mas parece que também se livrou das amarras do vulgar. Vendo a cena de batalha aparecendo do nada, Bai Shu também suspirou de alívio. Uma sessão de reconstrução e o futuro é desconhecido. Mas mesmo que seja difícil, não se renderá ao dom celestial. Os dois acabaram de chegar em casa. Depois disso, ele foi assustado pelo homem à sua frente. Os olhos do homem estavam cheios de ganância ao olhar para Ji Si. Desta vez, Liu Yiran gritou friamente: saia desta casa agora. Ji Tianxin ajustou sua gravata. Parece que sua mãe não é bem-vinda. Depois de terminar de falar, ele se transformou e quis tocar em Ji Si, mas Ji Si o bloqueou com desgosto. Ji Tianxin disse enquanto caminhava: vocês não podem escapar da palma da minha mão. Na memória de Li Zan, não há muitas memórias sobre Ji Tianxin.
Mas não é bom que esse cara apareça. Ele ainda tem que praticar o mais rápido possível para proteger mãe e filho. Li Zan foi sozinho ao parque. Eu queria aprender mais informações, mas não esperava que mãe e filho, que estavam abraçados e chorando, adormecessem porque estavam chorando muito. Li Zan sentou-se de pernas cruzadas em uma cadeira do parque, orando para que este corpo não fosse muito ruim. De acordo com suas memórias, ele começou a praticar suas habilidades passadas. Inesperadamente, a energia espiritual aqui é particularmente fraca. Mesmo com a experiência de sua vida anterior, ele só conseguiu condensar 3 raios de poder espiritual. De repente, este corpo começou a aquecer, como se estivesse em água fervente a 250 graus. Depois que Li Zan se adaptou, ele descobriu que este corpo era um raro corpo taoísta inato. Embora a energia espiritual seja fraca, ele já atingiu o 5º nível de refinação de Qi com sua aptidão física. De repente, um baque chamou a atenção de Li Zan. Irmãzinha, venha brincar comigo. O homem apontou para Li Zan. Garoto, suma daqui, entendeu? Li Zan olhou friamente para ele. Ele não planejava se intrometer, mas você tinha que vir me provocar. Ao ouvir isso, o homem reuniu o poder do trovão e do relâmpago com as 2 mãos e atacou Li Zan. No entanto, Li Zan apenas olhou para ele. Ele congelou o poder do trovão e do relâmpago que estavam atacando. Sem dar ao homem a chance de implorar por misericórdia, a figura de Li Zan já havia chegado na frente dele. Então ele acertou um soco no queixo com força no estômago do homem. O homem sentiu a dor e caiu no chão, cuspindo espuma pela boca. Li Zan disse com desdém, superpoderes não são nada demais. De repente, a garota abraçou Li Zan por trás. Ela começou a cheirar como um cachorrinho, e Li Zan percebeu que essa garota parecia ter sido drogada. Xuanji se virou e agarrou o braço da garota, reunindo um traço de energia espiritual na ponta dos dedos. Tire suas mãos sujas da minha irmã. Um homem exalando chamas veio furioso, socando sem qualquer explicação. Li Zan jogou a garota para o lado casualmente. Que lento, para lidar com vocês, superpoderosos de baixo nível, mesmo sem usar poder espiritual, vocês são como formigas. Huai Lu. O corpo de Gu Tianjui foi jogado para fora como um saco de areia, seguido por um pé grande de tamanho 41. Pisou na cabeça de Gu Tianjui. Li Zan perguntou palavra por palavra, por que você agiu contra mim? O sangue de Gu Tianjui estava fervendo, e até mesmo todo o seu corpo estava emitindo um traço de névoa. Em um instante, chamas torrenciais irradiavam de seu corpo. Gu Tianjui rangeu os dentes e disse, você pode me humilhar. Mas você absolutamente não tem permissão para intimidar minha irmã. Ela, Hua Linlu. As chamas ao redor de seu corpo atacaram a posição de Li Zan. No entanto, Li Zan colocou as mãos nos bolsos e até começou a apreciar os fogos de artifício ao seu redor. Gu Tianjui ficou estupefato. Ela nunca tinha visto esse tipo de superpoder antes, então não pôde deixar de perguntar, afinal, quem é você? Li Zan não respondeu à pergunta dela, mas pediu que ela se preocupasse consigo mesma. O sangue está fervendo, o coração não consegue suportar. Mas agora parece que você vai explodir em breve. Eu não estou esperando. Gu Tianjui tremia, meu coração. Justamente quando ela estava desesperada, Li Zan já havia chegado na frente dela e cutucou seus canais rígido algumas vezes. Gu Tianjui perguntou novamente, por que você me salvou? É apenas um mal-entendido entre nós. Considerando que você protegeu sua irmã, eu não vou tirar sua vida. Aconteceu que a garota acordou neste momento. Irmão, por que você está aqui também? Depois de saber o que aconteceu, Gu Tianjui ficou estupefato. Ele não esperava ter lutado com seu benfeitor por tanto tempo. Li Zan não estava com vontade de prestar atenção neles e se virou para sair. Uma voz antiga veio. Já que é um mal-entendido, é bom que esteja esclarecido. Eu sou Gu Wen, o avô de Tianjui e Tianzin. Se não fosse pela ajuda do jovem amigo agora, temo que meu neto inútil já tivesse explodido. Por que não se muda para minha humilde residência e me permite retribuir devidamente? Para sua surpresa, Li Zan disse que não precisava sem sequer virar a cabeça. Gu Tianjui também estava muito curioso. As habilidades e a força dessa pessoa eram muito estranhas. Gu Tianzin não achava nada estranho, mas sim muito bonito. O velho avisou os dois. O que aconteceu hoje não pode ser divulgado. Se ela for realmente aquela pessoa lendária, então minha família Gu prosperará. Na manhã seguinte, bem cedo, Liu Yiran foi ao quarto de Li Zan. A aula começa hoje. Liu Li preparou um novo conjunto de roupas para você. Ji Si imediatamente saiu correndo depois de ver, agindo de forma mimada e reclamando.
Isso foi comprado com 3 meses de salário da mamãe. Ela nunca me comprou roupas tão caras. Lisan sente um pouco de tristeza. Parece que eles realmente me consideram parte da família. Essa é uma sensação que ela nunca experimentou no mundo do lazer. Então, secretamente juro em meu coração que devo protegê-los bem. Lisan e Gissi acabaram de chegar à escola. E isso atraiu discussões de muitas colegas de classe. Aquele cara bonito é Lisan? Eu não percebi que o idiota da classe ao lado é tão bonito. E os colegas do sexo masculino estão discutindo outra coisa. Um idiota consegue seduzir a musa da escola. Eu não aceito isso. Os dois foram parados antes que pudessem dar 2 passos. Gissi puxou o braço de Lisan com medo. Vamos mudar de caminho rapidamente. Não lute com eles. Um jovem mestre rico chamado Shen Agao disse com arrogância. Não pense que só porque você veste roupas novas. Você é alguém agora. Na memória de Lisan, Shen Agao perseguiu Gissi sem sucesso. Então ele frequentemente causava problemas para o dono original que tinha um relacionamento próximo com Gissi. Shen Agao agarrou as roupas de Lisan. Vamos acertar as contas primeiro. Os olhos de Lisan estavam frios como o orvalho do inferno. Tire suas mãos sujas. Assim que as palavras foram ditas, ele apertou o pulso de Shen Agao até deformá-lo. Shen Agao estava surpreso e dolorido, tremendo incontrolavelmente por todo o corpo, e todos que viram essa cena não conseguiam acreditar que esse garoto realmente ousou atacar um praticante de artes marciais. Lisan pensou, um praticante de artes marciais? O sistema de cultivo deste mundo é dividido em 8 estágios. Apenas os praticantes de nível básico são subdivididos em 9 camadas, enquanto os outros reinos são divididos em 3 estágios, superior, médio e inferior. Um praticante de artes marciais é equivalente ao 5º nível de refinamento de Ki no mundo do cultivo de imortais. Shen Agao acenou com a mão. Ousem provocar meu pai, matem ele. No momento em que os dois correram, Gissi se colocou na frente de Lisan, e no momento em que o punho estava prestes a atingir a garota, uma mão grande e poderosa torceu. Era Lisan, que não apenas evitou facilmente o ataque do lacaio, mas também lhe deu um chute nos testículos. Vendo essa cena, Gissi ficou completamente estupefita. Este ainda é aquele Lisan doentio? Ao mesmo tempo, outro lacaio já havia corrido. Lisan era extremamente rápido, atingindo apenas uma miragem. O lacaio zombou com desdém. O idiota aqui. Antes que ele pudesse terminar de falar, Lisan já estava na frente dele, dando-lhe um tapa forte no rosto, fazendo-o girar 2 vezes e meia no ar. Shen Agao gritou, seus 2 lixos, este jovem mestre terá que agir pessoalmente. Experimente meu punho da luz radiante. A luz dourada brilhante fez com que Gissi não conseguisse abrir os olhos. Esta é sua habilidade única. Desde os 10 anos de idade, ele se levanta às 4 da manhã todos os dias para praticar socos, acreditando que matar Lisan é tão simples quanto matar uma barata. No segundo seguinte, ele ficou estupefato. Seu punho não conseguia mais avançar nem 1 centímetro. Ele não conseguia aceitar que o idiota que costumava ser intimidado. Com um dedo ele o derrotou. Vendo Lisan se aproximar lentamente, Shen Agao entrou em pânico de verdade desta vez. Lembre-se, seja cauteloso daqui para frente. Os colegas que viram essa cena ficaram boquiabertos. Um playboy rico e arrogante foi espancado até virar um porco. Lisan, você realmente despertou. Sacrifício abraça o braço de Lisan como um gatinho. Isso é ótimo. Finalmente não serei mais intimidado no futuro. Com um beijo, Sacrifício deixou uma marca de batom no rosto de Lisan. Em outro bar, um capanga está relatando a notícia de que Shen Agao foi espancado, disse o chefe a um garçom. Meu filho da família Shen só tem o direito de intimidar os outros. Quebre 5 dedos dele e traga-o para mim. O garçom concordou respeitosamente. Deixe os assuntos do jovem comigo. Além disso, do lado de Lisan, Sacrifício está preocupado com o que acontecerá se a família Shen se vingar. Uma enorme placa de vidro caiu e Lisan rapidamente protegeu o Sacrifício. Então ele estendeu a mão e acenou para frente, e uma aura de espada afiada flutuou de sua palma, protegendo todos os estudantes próximos. E seu rosto foi cortado por um pedaço de vidro. Só um homem forte poderia fazer isso. Eu não esperava que um recém-desperto realmente pudesse bloquear meu ataque. Lisan perguntou, quem te mandou? Sacrifício quase chorou quando ouviu isso. Não haja como um adolescente idiota agora. Este cara é um manipulador. Antes que ele pudesse terminar de falar, o corpo de Lisan foi levantado por uma força invisível, e houve um estrondo alto. De repente, poeira e fumaça voaram e se espalharam.
Desta vez, Sacrifício realmente chorou e caiu de joelhos no chão. De repente, a figura de Li Zan apareceu novamente. O garçom parecia ter visto um fantasma. Como era possível que ele estivesse ileso? Ele imediatamente ativou seu superpoder novamente. Li Zan fechou os olhos e sentiu as flutuações de energia ao redor. No momento em que ele abriu os olhos, tudo ao redor era como se estivesse sendo visto através. Os braços invisíveis do manipulador agora estavam totalmente expostos. O garçom controlou a pedra gigante no chão e jogou tudo em direção a Li Zan. Li Zan agarrou uma barra de aço e disse calmamente. Truques triviais, as palavras caíram, e inúmeros golpes destruíram todas as pedras gigantes. O garçom olhou para a cena à sua frente com incredulidade. A sombra do rei anterior, como um deus, flutuou diante de seus olhos, apenas por um momento. Seu corpo foi perfurado por Li Zan. Li Zan habitualmente colocou a barra de aço atrás dele e então sentiu que parecia ter esquecido alguma coisa. Ele riu sem graça. Este não é mais o mundo do cultivo de imortais do passado, e Sacrifício também correu apressadamente. Perguntando se ele estava ferido em algum lugar, o garçom suportou a dor e ameaçou, ofendendo nosso Van Jintang. Definitivamente fará você se arrepender. Sacrifício cerrou os punhos depois de ouvir isso. Não vamos provocar nenhuma figura poderosa, certo? Uma voz dissonante soou. Que tipo de pequena gangue é a mansão Van Jin? Quero ver quem ousa tocar nas pessoas de Gugia. Ao ouvir Gugia, o garçom cuspiu um catarro velho. Gu Tianzin se jogou nos braços de Li Zan. Vendo a tela, a expressão do sacerdote ficou fria instantaneamente. Li Zan empurrou Gu Tianzin para longe. Não sou familiarizado com você. Por favor, fique longe de mim. Gu Tianjui também puxou a irmã para o lado. Então ele começou a se curvar e pedir desculpas. Tianzin é ignorante. Espero que o especialista não se importe. Vendo esta tela, o garçom podia enfiar um ovo na boca. Gugia é uma família famosa. Na cidade de Kangjin, também é uma das melhores existências. Mas agora, ele está realmente respeitoso com Li Zan. E Li Zan mostrou desdém, como se não colocasse Gugia em seus olhos. Pensando nisso, ele imediatamente se levantou. Ele estava batendo a cabeça em Li Zan sem parar. O pequeno tinha olhos, mas não via. Tudo é o pai de Shen Hu. Shen Liji arranjou. Gu Tianjui sorriu levemente. Shen Liji é apenas um cachorro de nossa família Gu. Vamos deixar este assunto para nossa família Gu lidar com isso. Gu Tianzin correu para Li Zan e disse, meu avô convida para ir à nossa casa. Li Zan queria recusar, mas descobriu que o colar que ele estava usando parecia ser um objeto de cultivo. Gu Tianzin disse apressadamente. Se o benfeitor estiver interessado, meu avô tem muitos outros tesouros. Ao ouvir isso, Li Zan não recusou mais. Seguindo-os para uma enorme vila, o velho mestre Gu já estava esperando há muito tempo. Ele preparou moutai e outras iguarias. Vendo esta comida suntuosa, o sacerdote também ficou muito chocado. Ele não esperava que Li Zan realmente conhecesse uma família tão famosa. O velho mestre Gu pediu aos dois para se sentarem e conversarem lentamente. Li Zan não disse bobagem e perguntou diretamente, de onde veio este objeto de cultivo? O velho mestre Gu ponderou por um momento. Coleciono inúmeras bugigangas como esta. Não sei por que esta coisa é tão amada pelo meu jovem amigo. Li Zan sacudiu o colar e perguntou retoricamente, já que existem inúmeras coisas como esta, você deve estar ciente de suas características especiais. Ao ouvir isso, o velho não estava mais vendendo. Já que o jovem amigo também tem uma visão sobre esta coisa, por favor, venha comigo. O velho mestre Gu levou Li Zan no elevador para uma sala secreta. Uma porta grossa e solene apareceu à sua frente. Li Zan percebeu um traço de respiração familiar, o que o fez sentir que este lugar devia esconder algo. A voz da tosse do velho interrompeu seus pensamentos. Parecia que ele estava sofrendo de alguma doença grave. Os dois inconscientemente chegaram ao fundo da sala secreta. Existem muitos tesouros mágicos aqui, mas aos olhos de Li Zan, eles são todos coisas que não podem ser colocadas na mesa. Então ele disse levemente. Existem muitas coisas, mas a qualidade é ruim. São apenas bugigangas que os cultivadores do período de refino de Qi podem gostar. O velho mestre Gu avaliou Li Zan. Não sei quanto esforço foi gasto para coletar essas coisas, mas nenhuma delas pode entrar nos olhos deste jovem. Ele deve ser a pessoa que estou procurando. Pensando nisso, ele apertou um botão na cadeira de rodas e uma vitrine de vidro surgiu do chão. O homem apenas disse o verdadeiro nome do anel, Chama Negra Devoradora. Mas o homem só gritou ujo.
O anel realmente quebrou a vitrine e voou para o dedo indicador de Li Zan, e uma aura violenta encheu instantaneamente toda a câmara secreta. O velho Gu ficou chocado e apressadamente disse a Li Zan para ter cuidado para não se machucar. No segundo seguinte, ele viu uma cena inesquecível em sua vida. A chama violenta não o machucou nem um pouco, mas enrolou-se docilmente ao seu redor. O velho estava extremamente feliz em seu coração. Este jovem é realmente a pessoa que ele estava esperando. O sentido espiritual de Li Zan entrou no anel, mas descobriu que parecia haver algo terrível e maligno selado aqui. Com certeza, um cão maligno de 3 cabeças correu e jorrou chamas vermelhas e quentes enquanto corria. Um cão selvagem que perdeu seu corpo físico também se atreve a me pressionar com seu sentido espiritual. Ajoelhe-se. A voz de Li Zan parecia vir do inferno, fria e apavorante. A aura de mudança da situação fez com que o cão de 3 cabeças flutuasse diretamente no chão. A cada passo que Li Zan dava, ele soltava um lamento triste. Ajoelhe-se. Renda-se a mim. O cão de 3 cabeças foi oprimido por essa aura e não conseguiu mais se mover, e inconscientemente se transformou em um pequeno cão de barro. Li Zan o pegou e disse: lembre-se, a força de Li Zan é forte. Então a força do cão de 3 cabeças também aumentará correspondentemente. O velho Gu também estava extremamente animado. Jovem amigo, você é realmente a pessoa que o velho está procurando. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma flama velha jorrou de sua boca. Li Zan rapidamente usou seu sentido espiritual para examinar seu corpo e descobriu que seus 5 meridianos estavam bloqueados, o que obviamente foi causado por envenenamento. Eu só não esperava que a família Gu fosse tão poderosa que alguém ainda ousasse assassinar o chefe desta família. Li Zan concentrou seu poder espiritual na palma de sua mão. Este assunto não tem nada a ver comigo. Por causa do anel Ujo, eu vou te proteger. Neste momento, ele foi interrompido por uma repreensão. O que você está fazendo? Neste momento, ele foi interrompido por uma repreensão. O que você está fazendo? Solte meu pai. O recém-chegado, independentemente do que fosse, começou a elogiar descaradamente. O que diabos você fez com meu pai? Li Zan disse que estava salvando sua vida, mas essa pessoa obviamente não acreditava. Ele abriu a boca e fez acusações caluniosas. Justamente quando Li Zan estava se preparando para ensiná-lo uma lição, Gu Tianjui e Gu Tianzin também correram. Segundo tio, por que você está discutindo com um especialista? Ele é apenas um garoto inexperiente. Um especialista? O velho está ficando confuso à medida que envelhece. Ele realmente acreditaria em um vigarista. Espere até que eu cure meu pai antes de te dar uma boa lição. Li Zan riu levemente. Estou curioso para saber como você vai curar a doença deste velho. Direto, Andrew concentrou os elementos da água na palma de sua mão e começou o tratamento, impulsionando o fluxo de água para dentro do corpo. Li Zan sabia claramente que a toxina já havia se integrado ao pulso cardíaco. Mesmo que esse fluxo de água fosse suprimido, não adiantaria. Como esperado, Andrew suspirou e disse a todos que era hora de preparar o funeral do Sr. Gu. Nesse momento, Li Zan disse: se você demorar mais, será tarde demais. Ao ouvir isso, Gu Damin ficou furioso. Você deve ter feito alguma coisa com o velho. Li Zan estalou os dedos levemente. Venha brincar com eles. Wan Yinlu, Cerbero apareceu atrás de Li Zan. Vendo esta cena, Gu Damin ficou tão assustado que desabou no chão. Li Zan disse palavra por palavra: endireite sua atitude. Caso contrário, você arcará com as consequências. Então ele foi até o Sr. Gu, e então concentrou sua energia espiritual em sua mão. Em um instante, a energia espiritual se transformou em agulhas douradas em sua mão. Gu Damin sorriu com desdém. Fingindo ser um fantasma. Vamos ver como você explica para a família Gu se você não conseguir curar. Li Zan não prestou atenção nele, mas manipulou as agulhas douradas em sua mão, e elas perfuraram todo o corpo do Sr. Gu de repente. Andrew não conseguia acreditar no que viu. Isso é uma das maiores habilidades médicas da China, mas com o aumento do número de usuários de habilidades no sistema de tratamento moderno, essa habilidade médica antiga há muito tempo se perdeu. Li Zan olhou para Andrew de soslaio. Você ainda tem algum conhecimento. Ao mesmo tempo, muitas auras negras foram descarregadas do corpo ao longo das agulhas douradas. Li Zan deu um tapa no coração do Sr. Gu para coletar o veneno restante no coração. E então descarregou o veneno com uma respiração turva. Com um grito alto, a energia espiritual Penbai correu para o corpo do Sr. Gu. O Sr. Gu de repente tossiu um bocado de catarro velho. Vendo isso, Gu Tianjui rapidamente foi verificar a situação. Gu Damin disse triunfantemente: jovem,
Você não é bom o suficiente. Mas no segundo seguinte, o Sr. Gu abriu os olhos. Tianjui ficou surpreso e chorou, abraçando seu avô com força. Gu Damin parecia chocado. Inesperadamente, ele realmente se curou. O Sr. Gu sentiu a condição em seu corpo. Era uma sensação de conforto que ele nunca havia experimentado antes. Imediatamente, ele rapidamente apertou os punhos em Li Zan e fez uma saudação. Li Zan disse a ele para não ser educado: esta é a sua oportunidade. Se alguém envenenar você no futuro, você só pode rezar por boa sorte. Ao ouvir isso, a expressão de Gu Tianjui ficou séria. Gu Damin olhou para Li Zan insatisfeito e engraçado. Meu pai só está pesquisando as vias causadas por superpoderes. O que você está dizendo aqui, garoto peludo? Os olhos de Li Zan ficaram frios e ele olhou para trás. Você não sabe melhor do que o que eu disse. Tianjui abaixou secretamente a peça por um momento. Parecia que o corpo do vovô começou a piorar lentamente depois de tomar o remédio do tio Damin. O Sr. Gu pegou o medicamento que havia tomado antes. Por favor, pequeno amigo, teste para mim, para provar a inocência de Damin. Gu Damin disse ansiosamente: pai, você também suspeita de mim? Como eu poderia te machucar? Ao ouvir isso, Li Zan entregou o remédio para Gu Damin. Já que não é venenoso, coma. Gu Damin entrou em pânico imediatamente. Ele rapidamente olhou para seu pai. Como você pode comer remédio casualmente? Andrew achou muito estranho. Se esta fosse uma cidade de ervas medicinais naturais preciosas, não deveria ser prejudicial para pessoas normais comê-las. Gu Damin rangeu os dentes de raiva. Inesperadamente, ele foi apunhalado pelas costas e, ao ser abandonado, sacou diretamente uma arma e apertou o gatilho. De repente, a figura de Li Zan se moveu. Ele prendeu a bala de Andrew, o cinegrafista, entre os dedos e disse friamente: parece que você admite que este remédio é venenoso. Depois de dizer isso, Li Zan quebrou a arma em sua mão em duas metades, e vários ferimentos vermelhos sangue apareceram no braço de Gu Damin. Ao ver isso, todos ficaram intrigados sobre por que havia cicatrizes no braço de Gu Damin. Li Zan explicou: você moeu veneno para o velho Gu, e ao longo dos anos, as toxinas entraram no corpo através da pele. Gu Damin foi atingido por um raio. Como ele nem sabia disso, ele imediatamente se ajoelhou na frente de Li Zan e disse: por favor, me ajude a curar também. Li Zan o chutou no chão e cuspiu uma palavra friamente: vaza. O velho Gu agarrou seu cabelo. Envenenar é caluniar os outros. A família Gu não pode mais tolerar você. É melhor ir ao censorato para aprender uma lição. Ao ouvir o nome censorato, Gu Damin pareceu se lembrar de uma cena terrível. Não importa o quanto ele implorasse por misericórdia, ninguém sentia pena dele. O velho Gu expressou seu pedido de desculpas a Li Zan. A vergonha doméstica fez o nobre rir. Então, ele decidiu contar a Li Zan sobre a origem do anel irrestrito e entregou uma foto. Li Zan pegou e olhou. Será que esta é uma ruína de um cultivador? O velho Gu explicou. Esta é a antiga madeira espiritual que descobri muitos anos atrás. Aquele anel irrestrito veio desta madeira espiritual, mas sou estúpido. Acidentalmente acionei o mecanismo durante a exploração, o que fez com que a madeira espiritual se autodestruísse. Agora não posso mais levar meu jovem amigo para ver pessoalmente. Mas se meu jovem amigo tiver alguma necessidade, farei o meu melhor para ajudar meu jovem amigo a encontrar outras ruínas. Li Zan riu levemente. Você é um pesquisador de superpoderes, mas quer me ajudar a cultivar. Você não acha isso ridículo? Meu jovem amigo não sabe. Quando eu era jovem, eu era ganancioso por poder e dinheiro, e pensava que com poder absoluto, eu poderia ter os dois. Então, para obter poder, não hesitei em usar a mim mesmo para pesquisar superpoderes, mas descobri que existem grandes falhas nos superpoderes. O poder aparentemente poderoso, como um demônio interior, corrói a mente das pessoas, mas ele não desistiu. Ignorando os riscos, ele decidiu continuar pesquisando. Finalmente, um dia, ele machucou as pessoas ao seu redor e acordou. Para não repetir os mesmos erros, o velho Gu parou de pesquisar superpoderes e começou a explorar o destino casual. Agora ele é velho e espera que Li Zan possa orientar Tianjin Tianjui. No futuro, a família Gu seguirá as ordens de Li Zan. Li Zan se virou e disse levemente: encontrar as ruínas é a única qualificação para negociar comigo. Do outro lado, Shen H.U. apenas tornato a casa, vide suo padre transformato e na testa de Mayali. Shen lhe disse arvicino e glide é de um grosso semi-di melone. Seu idiota, por que foi provocar Li Zan? Gu Tianjui não apenas espancou seus subordinados, mas também levou todas as suas economias.
Um garçom correu para aconselhar o jovem mestre. O mais importante agora é entreter bem os hóspedes importantes da família Gu. Shen Liji está ansioso para fazer isso imediatamente. Dentro da Universidade Yujun, Ji-se está cheio de dúvidas, sem saber o que Gu Lao conversou com Li Zan ontem à noite. Claramente, Gu Lao parecia sério quando foi, mas voltou radiante. De repente, ele pensou em uma possibilidade. Isso é, Gu Lao vai casar sua neta com Li Zan. Pensando nisso, Ji-se gritou não, deixando Li Zan confuso. Ji-se disse a Li Zan com raiva, de qualquer forma, você não pode me deixar e minha mãe. Neste momento, Shen Hao se aproximou com uma expressão séria. Justamente quando os colegas pensaram que ele estava procurando Li Zan para acertar as contas, Shen Hao se ajoelhou diretamente na frente de Li Zan e disse decisivamente, de agora em diante, serei seu irmão mais novo. Você é um adulto generoso. Por favor, não se preocupe com o irmão mais novo. Li Zan não estava com vontade de se preocupar com essas formigas. Ele saiu daqui com Ji-se. O celular de Ji-se tocou neste momento. Ele ficou chocado ao ver a mensagem. A mensagem foi enviada por um homem chamado Dongfang Yuanshu. Parece que ele é outro pretendente de Ji-se, para não preocupar Li Zan. Então ele fingiu que nada havia acontecido. No dia seguinte, Li Zan estava praticando na escola quando 3 alunos passaram e começaram a discutir. Esse cara está sentado há um dia inteiro, ele está doente. Assim que as palavras foram ditas, a energia espiritual flutuou em direção a eles, e os 3 caíram de joelhos instantaneamente, incapazes de se mover. Olhando para os 3, Li Zan não se importou. Um grupo de praticantes de superpoderes medíocres, incapazes de suportar essa pequena aura. A aura aqui é fraca. Romper para o 7º nível de refinamento de Ki já é o limite. Para romper, tribulação da travessia. Ainda é necessário encontrar um tesouro com aura abundante. Neste momento, Li Zan recebeu um telefonema de Liu Yi. Olá, Li Zan. Ji Tianxin acabou de levar nossa Ji-se para longe. Dentro do Hotel Del, Ji Tianxin está levando Ji-se para beber em um camarote. Ji-se pareceu enojada. Esta é a última vez que te ajudo. Depois disso, não seremos mais mãe e filha. Os dois chegaram ao camarote, onde um homem estava sentado com uma taça de vinho tinto na frente dele, com um sorriso amigável no rosto. Nesse momento, no andar de baixo do hotel, Li Zan foi parado por vários seguranças. Nosso jovem mestre Dongfang já reservou este lugar. Por favor, senhor, saia o mais rápido possível. Li Zan disse friamente 2 palavras. Saiam do caminho. O chefe da segurança acenou com a mão, e dezenas de jovens correram para fora, brandindo bastões e prestes a espancar Li Zan. Shen Liji saiu do hotel. O chefe da segurança apontou para Li Zan e começou a reclamar. Lord Tang. Esta pessoa está causando problemas na entrada do hotel. Shen Liji caminhou até Li Zan. Que tipo de garoto selvagem ousa causar problemas no meu lugar? Levem-no para o mar para alimentar os porcos. Um garçom disse secretamente a Shen Liji. Essa pessoa é Li Zan. Shen Liji ficou tão assustado que nem conseguiu segurar o cigarro, rapidamente mostrando um sorriso de desculpa, mas Li Zan não perdeu tempo. Perguntou diretamente onde estava Ji-se. Ao ouvir esse nome, Shen Liji se assustou, pois era um convidado pelo jovem mestre Dongfang. Mas ele não se atreveu a ofender Li Zan ainda mais, e disse que mandaria alguém levá-lo imediatamente. O garçom disse preocupado. Irmão Shen, se você levar Li Zan até lá, o jovem mestre Dongfang definitivamente não nos perdoará. Shen Liji pensou por um longo tempo. O que posso fazer? Se eu não deixar Li Zan entrar, será que a família Gu nos deixará em paz? Vá notificar o velho Gu. Pelo menos temos que garantir o favor da família Gu. Neste momento, Ji Tianxin estava bebendo café tranquilamente no hotel. Ele não esperava que as coisas fossem tão bem. Ao pensar nisso, ele não pôde deixar de se alegrar secretamente. Para que o negócio com a família Dongfang fosse fechado, ele teve que sacrificar sua filha Ji-se, mas isso não era uma coisa ruim, afinal, ela poderia se casar com a família Dongfang. Um desejo de tantas garotas. Justamente quando ele pensava assim, Li Zan já havia chegado ao seu lado. Ji Tianxin não pôde deixar de xingar. Um bando de inútil da Van Jintang, nem mesmo um idiota conseguem parar. Ei, idiota, volte para casa rápido e não estrague meus planos. Antes que ele pudesse terminar de falar, Li Zan agarrou sua garganta, e Li Zan o levantou com uma mão. Vender sua própria filha é simplesmente desumano. Ele originalmente queria vingar a mansão original, mas pensando que ele era o pai biológico de Ji-se, Li Zan ainda decidiu poupá-lo hoje. Vaze daqui. Depois de dizer isso,
jogou Ji Tianxin na parede. Ji Tianxin cobriu o peito e levantou-se com dificuldade. Que droga! Como esse idiota parece ter se transformado em outra pessoa agora. Em outra mesa de jantar sofisticada, Dong Fan Yuanshu elogiou Ji Si. Eu não esperava que você estivesse tão linda depois de tanto tempo sem te ver. Especialmente esses seus olhos como estrelas, um olhar e eu me perco neles. Enquanto falava, ele estendeu a mão para tocá-la, mas foi afastado por Ji Si. Não me toque. Então ela se levantou e estava prestes a sair. Estou satisfeita. Vou me retirar primeiro. Dong Fan Yuanshu bebeu um gole de vinho tinto e disse calmamente, eu não vou te impedir se você insistir em ir, mas se você for embora assim. Você considerou como seu pai tratará sua mãe? Ao ouvir isso, Ji Si cerrou os dentes. Por sua mãe, ela decidiu ficar mais um pouco. Dong Fan Yuanshu serviu uma taça de vinho tinto para Ji Si. Eu te convidei hoje para acabar completamente com os nós em seu coração. Contanto que você beba este copo de vinho, não vamos mais incomodar você no futuro. Ji Si não acreditava que ela seria tão gentil. Mas agora ela não se atreve a ofender a família Dongfan. Dong Fan Yuanshu olhou fixamente para o copo de vinho de Ji Si, porque no vinho ele havia adicionado a droga mais recente que ele comprou por uma grande quantia. Contanto que ela beba, ele poderá obter o corpo de Ji Si. De repente, um barulho alto, a porta foi chutada em pedaços, a expressão de Dong Fan Yuanshu escureceu instantaneamente. O ministro Xin Xin está estragando as coisas boas deste jovem mestre. Vi Li Zan entrar sem nenhuma expressão no rosto. Vi Li Zan. Ji Si correu alegremente. Dong Fan Yuanshu olhou fixamente para Li Zan. Xin Xin, este não é aquele idiota? Um mero idiota também quer estragar minhas coisas boas. Assim que suas palavras caíram, ele cerrou o punho e bombardeou Li Zan. No entanto, Li Zan protegeu Ji Si atrás dele sem entrar em pânico e cuspiu levemente 4 palavras. Imprudente. Uai Inkai. Um enorme escudo protetor apareceu na frente. O corpo de Dong Fan Yuanshu foi derrubado como uma pipa quebrada. Ele parou depois de esmagar a parede atrás dele até deformá-la. O que diabos aconteceu? Como um idiota poderia se tornar tão forte? Li Zan não respondeu à pergunta dela. Ofender minha família. Devo te dar uma lição. Depois de dizer isso, Li Zan levantou a mão e deu um tapa. De repente, houve uma explosão. Vi um guarda-costas segurando um escudo. Parado na frente de Dong Fan Yuanshu histericamente pediu ao guarda-costas para deixar o corpo de Li Zan aqui hoje. Ao ouvir isso, o guarda-costas soou frio. Ele sabia claramente que a força de Li Zan não podia ser subestimada, mas por um salário de 3.000 por mês. Ele ainda concordou. Li Zan sorriu brincando. Um praticante de pico de Qi, um superpoderoso do tipo ouro. Então vou brincar com você por 2 movimentos. O guarda-costas Shen Seng disse, você é muito forte, mas é muito arrogante. Depois de dizer isso, suas mãos se transformaram em metralhadoras e ele puxou o gatilho na direção de Li Zan. Inesperadamente, Li Zan facilmente se esquivou apenas usando uma tira longa e então, em um instante, ele chegou na frente de Gu Laocoon e chutou seu abdômen. Gu Laocoon não estava disposto a ser superado. Ao sentir a dor, ele transformou uma lâmina com uma mão e apunhalou diretamente a cabeça de Li Zan. Depois que Li Zan se esquivou para o lado, ele agarrou seu pulso com uma mão e usou um arremesso por cima do ombro para jogá-lo no chão com força. Mas Gu Laocoon não se rendeu depois de cair no chão. Ele abriu a boca e começou a acumular energia, atirando com precisão no rosto de Li Zan. Pensei que desta vez ele seria seriamente ferido. No entanto, quando a fumaça se dissipou, Li Zan estava ileso e até pegou todas as balas com as mãos nuas. Sua velocidade, na minha opinião, não é diferente da de uma tartaruga. Depois de dizer isso, ele estendeu um pé com um rosto sombrio. Com um estrondo alto, o fogo subiu ao céu e o chão se estilhaçou em um instante. No último momento, Gu Laocoon se transformou em uma armadura a tempo de evitar um ferimento fatal. Ele não é um superpoderoso do tipo velocidade? Como ele poderia liberar uma força tão grande? Justamente quando ele estava atordoado, o segundo chute de Li Zan já havia chegado. Depois que Gu Laocoon escapou por sorte, ele começou a atirar loucamente em Li Zan novamente, mas no momento seguinte, um calafrio subiu em suas costas. Li Zan silenciosamente veio por trás, levantou o pé e o chutou para longe por 77,5 km. Então Li Zan estendeu um dedo, com uma luz azul escura, e uma poderosa energia surgiu. Perfurou todo o interior do prédio, e Gu Laocoon caiu de joelhos. Que tipo de superpoder você está usando? Li Zan olhou para ele de cima. Eu não sei o que você quer dizer com superpoder,
Você sabe que minha força é muito maior que a sua. Mesmo assim, você ainda quer lutar comigo por esses 3.000 salários? Os olhos de Gulao Kong estavam firmes, e ele pegou um reforço. Aceitei o pedido de alguém e devo cumpri-lo. Me juntei à família Dongfang. Irei obedecer às ordens da família Dongfang. Depois de dizer isso, ele injetou o reforço em seu pescoço sem hesitar. A aura e o poder de Li Zan, embora muito mais fortes do que antes, ainda não conseguem romper a aura protetora do corpo de Li Zan. Então Li Zan estalou os dedos levemente. É hora de terminar o trabalho. Em um instante, uma aura vermelha aterrorizante varreu. Cérbero foi invocado do anel, e o rosto de Gulao Kong estava cheio de choque. Você ainda pode invocar. Você vai deixar as pessoas viverem? Depois de dizer isso, sua aura aumentou repentinamente. 3 canhões de luz foram montados em seu peito, e ele cuspiu em Cérbero, que rugiu de dor. Gulao Kong foi bombardeado sem um único ponto intacto, mas ele não queria admitir a derrota, gritando, ainda não acabou. Li Zan apareceu atrás dele em um flash. Não, acabou. Em seguida, ele estendeu o dedo e acenou levemente. Destruição absoluta da espada Qi. O corpo de Gulao Kong foi perfurado por uma espada gigante em um instante, amarrado no chão e perdeu sua chance de vida. Li Zan virou-se resolutamente. E daí se este é um mundo onde o poder é supremo, o caminho imortal nunca desaparecerá. Wei Shi o abraçou por trás, chorando. Você me assustou até a morte. Aquilo era uma arma. Li Zan olhou para trás e o confortou algumas vezes. Não se preocupe, essa coisa não pode me machucar. Justamente quando eles estavam prestes a sair, Dongfang Yuanshu levantou-se com dificuldade. Haha, um idiota pode derrotar um superpoderoso de nível superior. Isso é realmente incrível. O jovem mestre nunca viu ninguém ousar ser tão ultrajante na minha família Dongfang. Assim que suas palavras caíram, Li Zan foi cercado por guarda-costas da família Dongfang. Dongfang Yuanshu zombou. Você não acha que você ainda pode sair ileso, certo? Justamente neste momento, uma voz fria soou. Ousar mover o benfeitor da minha família Gu. Você está colocando minha família Gu em seus olhos? O corpo de Dongfang Yuanshu estremeceu. Essa voz é o velho Gu, quase esqueci. Nenhuma sala de compensação e família Gu podem se comparar à minha família Dongfang. Depois de terminar de falar, ele olhou levemente para Gulao. Esse velho, meu pai o convidou tantas vezes, mas ele nunca aceitou o convite. Ele nem apareceu na Câmara de Comércio Superpoderes. Por que ele apareceu aqui? Os guarda-costas atrás dele ficaram chocados. Não é de admirar que esse idiota seja tão arrogante. Acontece que a família Gu está apoiando, mas Gulao ignorou Dongfang Yuanshu. É tudo negligência do velho. É por isso que essas coisas ignorantes ofenderam Xiao Yong. Vocês dois não estão feridos, certo? Sabendo que Li Zan estava bem, mas Huan Si estava assustado, Gulao imediatamente garantiu a Li Zan. Vocês dois, por favor, vão para a sala VIP para descansar primeiro. O velho definitivamente lhe dará uma explicação satisfatória. Venham, façam. A Huayin caiu e os guarda-costas o cercaram ameaçadoramente, agarrando Dongfang Yuanshu. Vendo que a situação não era boa, Dongfang Yuanshu começou a entrar em pânico. Gulao, você tem que ter uma visão geral da situação. Não se esqueça da cooperação entre nossas famílias. Por que afetar a situação por causa de uma pessoa irrelevante? Inesperadamente, Gulao não o levou a sério. Sua pequena família Dongfang se atreveu a se opor ao benfeitor. Ele é meu apoio futuro da família Gu. Dongfang Yuanshu estava furioso. Você realmente não considera as consequências de fazer isso? Provocando minha família Dongfang. No futuro, seremos inimigos. Gulao não teve medo e bufou friamente. Se sua família Dongfang declarar guerra, minha família Gu definitivamente irá acompanhá-lo até o fim. Mas você também deve pesar cuidadosamente o preço de confrontar minha família Gu. Assim que essas palavras foram ditas, Dongfang Yuanshu mostrou uma expressão difícil. Terrível. Se a relação com a família Gu for tensa, os mais velhos da família definitivamente questionarão minha capacidade. No futuro, será difícil manter minha posição. Então, quando o guarda-costas levantou o punho para ele, ele não se esquivou ou evitou, permanecendo imóvel. Mesmo que seus dentes fossem arrancados 21 por 3 e 7, ele não ousou resistir. Depois que o guarda-costas parou, ele ousou implorar misericórdia a Gulao. Gulao, eu estava errado. Os juniores nunca mais se atreverão. Gulao olhou para ele e disse que o fim de ofender Li Zan é a morte. Você deve estar feliz por ele não ter tido intenção de matá-lo.
Voltando para a vila da família Dongfan Yuanshu pegou o copo. Ele o jogou violentamente na cabeça de Ji Tianxin. Li Zan é a família de solteira de sua ex-esposa. Seu relacionamento com Gu Lao é extraordinário. Você realmente não sabia? Ji Tianxin explicou rapidamente. Jovem mestre, eu realmente não sei. A empresa acabou de me informar que muitos clientes cancelaram seus pedidos repentinamente. As perdas econômicas são incalculáveis. Você e eu somos vítimas. É tudo culpa desse Li Zan. Ao ouvir isso, o Qi e o sangue de Dongfan Yuanshu dispararam. Droga de Li Zan. Se não fosse pela família. Sempre quis cooperar com a família Gu, vou garantir que ele não tenha onde se enterrar. Ji Tianxin, deixe-o queimar até virar cinzas. Não é como se não houvesse uma solução. O status do jovem mestre é tão distinto. Como ele poderia sujar as mãos? Podemos usar as mãos de outros para eliminar completamente Li Zan. Dongfan Yuanshu acena levemente com a cabeça. Certo, posso pedir a eles para agir e deixá-los mandar Li Zan para o inferno. Haha, ao mesmo tempo, o sacerdote, que está cansado de um dia, está aproveitando o conforto trazido pelo banho. Ele acaricia a cabeça do Cérbero. Li Zan realmente mudou muito. Finalmente não preciso mais ser ridicularizado pelos outros, e ele também despertou um superpoder muito poderoso. Devo dizer, ele é super legal quando fica sério, mas logo. O sacerdote Coari bate no próprio rosto com força. Aia! No que estou pensando? E Li Zan neste momento está na sala de estar assistindo aos cuidados pós-parto de porcas. De repente, uma batida urgente soa do lado de fora da porta. Li Zan pensou que era de Xi, mas quando abriu a porta, só havia Gu Laikong. Gu Laikong não disse uma palavra e se ajoelhou diretamente no chão. Agradeço a Li Sensei por não me matar. Agora deixei a família Dongfan. De agora em diante, só o seguirei. Mas Li Zan parecia indiferente. Eu só não queria sujar minhas próprias mãos. Você pode ir. Depois de dizer isso, ele estava prestes a fechar a porta, mas Gu Laikong o impediu apressadamente. Antes, eu não tinha olhos para ver. Taishan ofendeu. Por favor, me dê uma chance. Estou disposto a ser seu servo. Li Zan olhou para ele com interesse. Me dê uma razão. Gu Laikong não escondeu nem um pouco sua admiração. Depois da batalha de ontem, Li Zan não sabia se ele tinha outras intenções, mas ele claramente o feriu gravemente. Em apenas meio-dia, seu corpo já havia se recuperado como antes. Uma constituição que transcende as pessoas comuns pode ser considerada um superpoder. Talvez seja útil no futuro. Pensando nisso, ele lentamente fechou a porta. Se você quer me seguir, o primeiro passo é cuidar da porta para provar que você é qualificado para ser usado por mim. Quando ele estava se preparando para dormir e descansar, batidas soaram novamente na porta. Li Zan abriu a porta com alguma impaciência. O que mais há? Inesperadamente, a pessoa que veio era a jovem Gu Tianxin. Olá, irmão benfeitor, nos encontramos de novo. Na verdade, cheirei um cheiro de rival no amor. Perguntou primeiro. O que você quer tão tarde? Gu Tianxin acena com a cabeça. Vovô me pediu para enviar algumas coisas ao irmão benfeitor, embora não sejam coleções especiais, mas para o irmão benfeitor. Definitivamente serão úteis. Pensando nisso, envio coisas para Li Zan de novo. Será uma preparação para o noivado? Li Zan olhou para os itens pensativo. Parece que o velho Gu me entende. A qualidade desses materiais é razoável, mas parece que falta um mudim, sim. Mas como o vovô já está no antiquário, e o selo direcional dificulta o transporte, o vovô teme que a abertura repentina do vento afete a qualidade da proteção. Então tenho que incomodar o benfeitor para ir pessoalmente. Li Zan soltou sem pensar, então vamos partir agora. Vendo isso, Ji-se rapidamente parou os dois. Não saiam tão tarde, está muito perigoso lá fora. Os dois olharam para Ji-se ao mesmo tempo. Ji-se estava suando frio, temendo ser descoberto por seu pânico. Li Zan pensou que ele estava se sentindo culpado pelo que aconteceu durante o dia. Já está muito tarde. Vamos amanhã de manhã. Depois de mandar Gu Tianxin embora, Li Zan rapidamente confortou Ji-se. Não se preocupe, não deixarei ninguém machucar vocês no futuro. Ouvindo isso, Ji-se timidamente abaixou a cabeça. Não estou preocupada que os outros nos machuquem, só tenho medo que você seja levado por outros. Li Zan estava cheio de perguntas. Esses peixes podres e camarões não podem me machucar. Ji-se ficou com o rosto vermelho de raiva. Que cabeça de madeira. Na manhã seguinte, Gu Tianxin levou Li Zan ao antiquário. O dono da loja imediatamente levou Li Zan
para o local onde o velho Gu havia depositado. Este tesouro nunca foi movido desde que chegou à nossa loja, e é mantido adequadamente. Por favor, verifique à vontade. Inesperadamente, Li Zan não se deu ao trabalho de dar uma segunda olhada. Isso é apenas um produto inferior e defeituoso. É melhor jogá-lo fora rapidamente. Depois de dizer isso, seus olhos estavam apenas olhando para a sala no canto. Uma aura roxa muito forte emanava de dentro. Li Zan caminhou para frente sem hesitar, o que assustou o dono da loja. Jovem mestre Li, você não pode entrar lá casualmente. No entanto, Li Zan não se importou com isso. Ele caminhou até o canto antes de se virar para perguntar: o que há aqui? Mas o dono da loja estava apavorado. Vamos para outro lugar para ver. Gastei muito dinheiro para fazer com que alguém o selasse lá dentro. Seria problemático se fosse liberado. Li Zan não se deu ao trabalho de falar besteiras e quebrou a barreira diretamente. Ele podia sentir claramente que quanto mais perto da porta, mais abundante a aura, e deve haver algo que ele queria lá dentro. O dono da loja já estava assustado, e apressadamente perguntou a Gu Tianzin, qual é o nível de superpoder de Li Xiao. Gu Tianzin não sabia sua força específica, mas ele acreditava que Li Zan seria capaz de lidar com isso. Mal sabia ele que havia um par de olhos acima da viga. Olhando fixamente para eles, Li Zan os empurrou e descobriu um forno fantasma dentro da formação. A qualidade já atingiu o nível de requinte, um bom material para refinar armas mágicas, então ele estendeu a mão e apontou um dedo. Quebre para mim! Quando sua voz caiu, a formação que selava o forno fantasma começou a se dissipar lentamente, e então, uma enorme força roxa surgiu. Apenas a coerção tornou difícil para as pessoas respirarem. No instante seguinte, um monstro javali voou para fora do forno fantasma, seus olhos vermelhos se arregalaram e ele abriu a boca. Haha! Finalmente estou livre, estava morrendo de fome. Venha! Deixe-me comer seus órgãos internos. Depois de dizer isso, ele usou toda a sua força e investiu contra Li Zan. Embora Li Zan tenha ativado a barreira a tempo, ele ainda foi jogado para trás vários metros. O monstro javali não lhe deu a chance de respirar. Ele atacou Li Zan novamente. Tão teimoso, parece que é hora de lhe dar uma lição. Depois de dizer isso, ele juntou os dois dedos como uma espada e gritou, estilo 2 da espada espiritual Lê, bênção silenciosa. Em apenas um instante, a energia da espada espiritual perfurou o corpo do monstro javali. Li Zan se aproximou como um deus da morte. Renda-se ou morra, você escolhe. O monstro javali naturalmente sabe como sobreviver. Decidiu se render. Depois de confirmar que não havia perigo, o chefe da loja e Gu Tianzin entraram. Irmão benfeitor, eu sabia que você conseguiria. Li Zan assentiu levemente. Então, seus olhos se voltaram para trás e ele usou os dedos para disparar uma luz espiritual em direção à parte de trás. Quanto tempo mais você quer se esconder? Você acha que eu não te descobri? A luz espiritual atingiu o assassino no teto com precisão. O assassino imediatamente sentiu dor e caiu no chão. Li Zan colocou as mãos nos bolsos e se aproximou. Quem te mandou? O assassino primeiro mostrou uma expressão de súplica. Eu vou confessar tudo, grande senhor, por favor, perdoe minha vida. Então, aproveitando-se da guarda baixa de Li Zan, ele usou seus superpoderes para disparar teias de aranha, prendendo o pescoço de Li Zan. Haha, seu idiota, você ousa relaxar tanto na minha frente, vou cortar sua cabeça para receber a recompensa. Mas logo o assassino percebeu que algo estava errado, porque não importava o quanto ele tentasse, ele simplesmente não conseguia cortar o pescoço de Li Zan. Li Zan puxou a teia de aranha com a mão. É hora de eu ver sua lealdade. Assim que ele terminou de falar, uma força poderosa surgiu por trás, o monstro javali correu com intenção assassina e com uma garra apertada. Perfurou o corpo do assassino. Então, ele abriu sua boca cheia de sangue. Não seja um assassino. Deixe-me comer seus restos mortais. Inesperadamente, Li Zan repreendeu severamente. Cale-se. Já que você escolheu se submeter a mim, você deve se conter e corrigir o caminho maligno anterior. O monstro javali de repente pareceu uma criança que cometeu um erro e cruzou os dedos ao lado. Li Zan se agachou para verificar as pistas. Ele pegou a mão do oponente e descobriu que havia uma marca de estrela de 5 pontas no pulso. Ao ver a versão para computador, ele ficou chocado e suando frio. Na verdade, é a Igreja do Demônio de Sangue. Dizem que a Igreja do Demônio de Sangue é uma organização assassina de seres superpoderosos que existe há milhares de anos. Eles não pertencem a nenhuma força e só aceitam comissões de famílias ricas. Eles são um grupo de pessoas que querem completar a tarefa.
Eles são maníacos que não hesitam em usar todos os meios, mesmo que percam suas vidas, Sr. Li. Que tipo de existência você provocou? Sabendo que era o jovem mestre da família Dongfan Yuanshu, a versão para computador estava tremendo por todo o corpo. Ao mesmo tempo, Dongfan Yuanshu estava triunfante em um bar. Li Zan, você não deveria me provocar de forma alguma. Não se esqueça de mim quando você morrer. Afinal, você está pedindo por isso. Mas no segundo seguinte, ele foi cercado por pessoas. O outro lado pegou e o tirou do bar sem dizer uma palavra. Então ele o jogou em uma Ferrari. Dongfan Yuanshu ainda era arrogante no segundo anterior. Você sabe quem é meu pai? Como você ousa sequestrar este jovem mestre? Mas depois de ver a pessoa no carro, ele imediatamente se tornou dócil. Tio Xin, por que é você? Acontece que é Xin Junho, o mordomo da família Dongfan. Xin Junho não se preocupou em dizer bobagens com ele. Ele agarrou o cabelo de Dongfan Yuanshu e foi para a frente do portão da família Gu, então pisou na cabeça dele com os pés. Jovem mestre, você sabe que cometeu um crime imperdoável. Como o chefe da família pode ter certeza de que entregará a indústria a mim? Diga a ele para cuidar da porta da família Gu. Eu, Xin Junho, represento a família Dongfan antes de ir à sua mansão. Interromper a cooperação é mais prejudicial do que benéfico para nossas duas famílias. Espero que o Elder Gu considere novamente. Yuanshu não está envolvido no mundo. Se houver alguma ofensa, ele está aqui especialmente para se desculpar em sua casa. Depois de falar, ele estendeu o pé violentamente e chutou a virilha de Dongfan Yuanshu. Gu Tianjui respondeu ao Elder Gu. O avô disse que ofender o benfeitor é ofender a família Gu. Tio Xin, por favor, volte primeiro. Afinal, a coisa mais importante para a família Dongfan agora é retificar o estilo familiar. Você está certo? A expressão de Xin Junho era séria e ele ficou de pé com as mãos atrás das costas. A família Dongfan tem seu próprio julgamento sobre este assunto. Depois de falar, ele novamente ensinou Dongfan Yuanshu com os pés. O Elder Gu observou tudo lá de cima. Depois deste incidente, a família Dongfan definitivamente não ousará mais ofendê-lo. Li Zan não se importou nem um pouco. Você me chamou aqui apenas para me assistir ao show? Claro que há mais do que isso. O que meu jovem amigo quer, o velho já pediu alguém para encontrar. Ao mesmo tempo, o novo soberano recebeu uma ligação do chefe da família oriental, instruindo-o a ajudar bem Dongfan Yuanshu. Ele já perdeu a qualificação para herdar os negócios da família oriental. E se não conseguir fazer uma carreira, nunca poderá retornar à família oriental. Depois de ouvir isso, Dongfan Yuanshu imediatamente começou a implorar ao novo soberano. Novo soberano, você deve implorar ao meu pai por mim, tudo isso é culpa de Li Zan. Foi ele quem me incitou. No entanto, o novo soberano não se incomodou em prestar atenção a ele e o chutou para fora do carro. Jovem mestre, por favor, cuide-se no futuro, estou ansioso para que você retorne à família oriental. Depois de dizer isso, ele chamou diretamente o motorista para dirigir. E foi embora, deixando apenas Dongfan Yuanshu sozinho, confuso ao vento. Dongfan Yuanshu rangeu os dentes e disse, novo soberano, você não é nada além de um cachorro ao lado do meu pai. Quando eu me tornar o chefe da família, serei o primeiro a matá-lo. E também o maldito Li Zan e Gu Jia, nenhum de vocês vai escapar. Depois que Li Zan voltou para o quarto, ele sentou-se de pernas cruzadas. Abriu os tesouros e os suspendeu no ar, então ele acenou com uma mão. Todos os itens pararam e correram em direção ao forno fantasma. Depois de um tempo, o forno fantasma brilhou com uma luz dourada, levantando rajadas de fumaça. Li Zan gentilmente curvou 2 dedos. Levantem-se! 3 armas mágicas voaram para fora do forno fantasma, embora tivessem formas diferentes. Todas elas tinham o efeito de proteger o corpo. Mesmo o ataque de um cultivador do estágio de Jindan pode ser facilmente bloqueado. Pensando nisso, Li Zan se virou e foi para o quarto de sacrifício. Eu pessoalmente fiz isso para você, Liu Li. Usar isso pode garantir a segurança. E se eu não estiver aqui no futuro, vocês também podem ficar tranquilos. O sacerdote curvou os lábios, secretamente encantado. Esta cabeça de peixe de madeira finalmente está ficando um pouco esperta. Mas logo ele reagiu. Espere, então, onde você vai? Li Zan não olhou para trás e disse levemente. Vou fazer uma longa viagem, não precisa fazer minha comida por esses dias. Depois de sair de casa, Gu Laikon apressadamente prestou homenagem a ele. Li Zan não disse bobagem e colocou diretamente a 3ª arma mágica de proteção corporal no pulso de Gu Laikon. Sentindo a aura que irradiava de dentro, os olhos de Gu Laikon brilharam.
Senhor, isso é. Lisa olhou para ele. Esta coisa pode ajudá-lo a cultivar. Mas você deve proteger as pessoas em casa. Se você tiver pensamentos impróprios, também fará você desejar estar morto. Depois de fazer tudo isso, Li Zan partiu com tranquilidade e chegou aos subúrbios da cidade de Kangin. Gu Tianjui começou a apresentar Li Zan. O campo de batalha da Morte do Corvo Negro é um local de luta subterrânea na Zona Cinzenta. Semelhante aos ringues de luta do mercado negro dos Mugres, a única diferença é que aqueles que lutam lá são todos indivíduos com superpoderes. O chefe deste campo de batalha tem uma personalidade um tanto estranha. Mesmo que pressionemos em nome de nossa família Gu, ele não nos deixará entrar em algumas lutas. A menos que nos façam lutar até a morte, já concordamos, afinal, não queremos criar problemas com eles. Isso atrasaria sua entrada no primeiro distrito. Ao ouvir isso, Li Zan hesitou um pouco. Então Gu Tianzhen o confortou apressadamente. Pode ir para o primeiro distrito sem se preocupar, irmão benfeitor. Deixe isso conosco. Li Zan ainda estava um pouco preocupado e perguntou. Vocês dois estão confiantes nesta luta? Gu Tianjui disse que os participantes devem usar pulseiras especiais que unificam as habilidades. Com a força de nós dois irmãos, mesmo que não possamos vencer, podemos salvar nossas vidas. Li Zan abaixou a cabeça e suspirou. No mundo do cultivo, as pessoas com essa mentalidade geralmente dificilmente sobrevivem até o fim. Em termos modernos, diríamos que não duram mais de 3 episódios em uma série. Então, ele colocou uma mão na pequena cabeça de Gu Tianzhen e tocou sua testa com um dedo. Gu Tianzhen ficou imediatamente surpresa e sentiu-se revigorada. Justamente quando Gu Tianjui estava preocupado com sua irmã. Li Zan, sem dizer uma palavra, também tocou seu peito com um dedo. Gu Tianjui ficou furioso. Meu corpo está envolto em chamas vermelhas e quentes. Meu poder está fora de controle. O que você fez comigo, mestre? Li Zan disse calmamente. Não fale, sinta com atenção. Gu Tianjui fechou os olhos imediatamente e as chamas originalmente inquietas não queimaram mais seu corpo. Naquele momento, ele percebeu que o método de superpoder que usava antes estava errado. Acompanhado pelo rugido de Gu Tianjui, seu superpoder elevou-se a um novo nível. Gu Tianzhen também teve uma sensação semelhante, como se estivesse em um paraíso isolado do mundo. E suas habilidades estão aumentando gradualmente. Já desbloqueei o Ki, o sangue de vocês dois, está aí a recompensa para vocês. Os irmãos curvaram-se e agradeceram imediatamente. Obrigado, mestre, por sua orientação. No futuro, daremos a vida pelo mestre. Ao chegar à arena de luta até a morte, Li Zan descobriu que era um lugar misturado. Gu Tianjui lembrou em voz baixa. Muitos aqui são desesperados. Apenas força absoluta pode garantir uma posição firme, especialmente aqueles que usam pulseiras vermelhas. Você deve ter mais cuidado. Se você os provocar, os problemas serão grandes. Assim que ele terminou de falar, alguém começou a importunar Gu Tianzhen. Rosto novo, irmãzinha, venha brincar com o irmão. Inesperadamente, no segundo seguinte, ele foi derrubado no chão por Li Zan. No chão, um competidor de anel vermelho colocou a mão no ombro de Li Zan. Você sabe onde está? Como ousa causar problemas aqui? Ajoelhe-se agora e eu posso poupar sua vida. Li Zan estava prestes a agir. No entanto, Gu Tianjui lembrou ao lado. Mestre, essa pessoa é extremamente ameaçadora. Não age impulsivamente. Justamente quando os dois estavam em um impasse, o chefe da arena de combate mortal saiu. Luo Shan. Estes são meus convidados de honra. O que aconteceu agora termina aqui. Luo Shan olhou para Li Zan, bufando friamente. Já que Xianyan falou, vou dar-lhe uma chance. Mas não pense que isso acabou assim. Assim, Li Zan seguiu o chefe até o escritório. Ele disse, vocês podem ir se quiserem, contanto que as irmãs Gu participem da luta até a morte como compensação. Deixe-o ganhar dinheiro sem perder, mas não me culpem por não avisá-los, uma vez que você entra naquele lugar. Ninguém nunca saiu vivo. Ouvindo isso, os dois irmãos inevitavelmente se preocuparam com Li Zan. Mas Li Zan não tinha medo algum. Ele fechou os olhos e seu sentido divino sondou o interior das ruínas. Acontece que uma formação de aprisionamento de almas foi organizada lá dentro. Essa formação pode tomar a alma dos invasores. Não é de admirar que as pessoas que entraram, ninguém conseguiu sair vivo. Preparem um assento para mim primeiro e eu farei uma viagem mais tarde. Os irmãos Gu pensaram que Li Zan ia testar os resultados depois que eles aceitaram a orientação. Mal sabiam eles que Li Zan ia separar um raio de sua alma para destruir a formação.
Quando sua alma chegou ao interior das ruínas, ele descobriu que a energia espiritual lá dentro era muito fraca. Antes que ele pudesse pensar, a estátua de pedra lá dentro se moveu. Acontece que o designer já esperava que alguém invadisse com uma alma remanescente. Um demônio comedor de almas foi especialmente colocado aqui para emboscar. Li Zan apontou 2 dedos para o centro de suas sobrancelhas. Meros demônios, ousam agir na frente deste rei? Ele se transformou em Yin Lu. Ondas violentas de energia espiritual emanavam de todo o seu corpo, explodindo todas as estátuas de pedra em escória. O demônio comedor de almas caiu. Uma criatura maligna, ousa agir na frente deste rei? Técnica de espada espiritual Ling Le, segunda postura. Caminho da espada perseguidor. Com apenas um movimento, o demônio comedor de almas foi morto instantaneamente. Besta devoradora de essência e alma. Você deve saber que no reino das bestas demoníacas, é uma existência aterrorizante. É um rei besta demoníaca que ataca almas. Li Zan estava certo de que deve haver algo especial no corpo do rei demônio. Mas depois que ele cortou 4 espadas em sucessão, ele ainda não conseguia sentir nenhuma flutuação, até mesmo a localização específica da formação. Seu hálito também foi escondido silenciosamente. Ele estava prestes a continuar sua investigação quando um grito de socorro veio de trás dele. Seguindo o som, havia uma garota amarrada por uma formação chamada Xiang. Li Zan estendeu a mão e apontou um dedo, cortando a corrente para salvá-lo. Muito obrigado por me salvar, jovem herói. Grato pela graça, você é um resgate enviado pelo Rei Macaco? No entanto, Li Zan não respondeu. Apenas disse friamente como gelo, se você quer viver, volte rapidamente para o seu corpo. Xianling estava muito assustado e queria seguir Li Zan para sair, mas Li Zan sentou-se. Ignorando-o, sem prestar atenção a ele, Xianling não ficou zangado. Em vez disso, olhou para Li Zan com uma expressão tímida. Ao mesmo tempo, o duelo de vida ou morte dos irmãos Gu também começou sob os gritos da plateia. Eles estão lutando contra os irmãos Mo, o assassino da faca mortal. A batalha ainda não começou. O público começou a apostar nos irmãos Mo. Esses 2 irmãos da família Gu são bem cuidados e não aguentarão por muito tempo. Parece que desta vez vou ter um lucro estável sem perder nada. Ha ha ha. Mo Qian também temia os assuntos da família Gu. Mas pensando nas regras da arena de vida ou morte, mesmo que ele os matasse acidentalmente, ele poderia ficar fora disso. Então ele fez uma postura de luta, pronto para enviá-los para o túmulo. Os irmãos Gu também não estavam dispostos a mostrar fraqueza. Chegando acima do oponente, lançaram um punho de fogo infinito. Mas Mo Qian confiou apenas em sua excelente habilidade. Ele desviou facilmente. Com apenas essa habilidade medíocre, ele ousa subir ao palco para duelar? Superestimando a si mesmo, Gu Tianjui imediatamente começou a suar frio. Essa habilidade, será que é uma superpotência de velocidade do tipo guepardo? Mo Qian não lhe deu a chance de respirar. Em um instante, ele sacou uma lâmina afiada e acenou com a palma da mão. Gu Tianjui percebeu uma brecha e estendeu o pé em direção a Mo Qian, derrubando-o. Inesperadamente, o oponente já havia chegado silenciosamente atrás dele, silenciosamente condensando uma nuvem de névoa negra em sua mão. Gu Tianjui foi descuidado e foi atingido nos olhos pela névoa negra. Não é bom. Não consigo ver nada. Em uma situação de perda de visão. Ele sofreu um golpe pesado de Mo Qian nas costas. Gu Tianxin viu isso e queria ir ajudar. Mas como Mo poderia deixá-lo realizar seu desejo? Ele usou um movimento de lâmina de pena de superpotência para suprimi-lo. É melhor você se preocupar mais consigo mesmo. Gu Tianxin imediatamente caiu no chão com dor. Vendo esta cena, o público presente estava aplaudindo. Bom trabalho. Acabem com esses 2 irmãos rapidamente. Os irmãos Mo serão recompensados generosamente. Apenas Lisa no local sabia que agora era o verdadeiro começo. Uma aura de chama violenta irradiava por todo o seu corpo. Se fosse o eu anterior, eu realmente não seria capaz de mudar a desvantagem à minha frente. Mas o eu de hoje já não é o que era antes. Você simplesmente não pode me derrotar. Experimente meu punho de fogo de cinzas. Chamas irrompem do chão. Dividido ao meio à força, Mo Qian foi instantaneamente envolvido em chamas. Impossível. Você não estava envenenado? Por que ainda consegue se mover? Gu Tianjui bufou friamente. O veneno que você tanto preza é inofensivo para mim. Meu fogo Wuji, após orientação, já consegue neutralizar as toxinas no meu corpo. Mo observou seu irmão perder a capacidade de lutar e queria agir para vingá-lo,
mas no segundo seguinte, ele foi congelado pela magia do gelo. Gu Tianzin, que havia caído, levantou-se ileso. Esse poder estava constantemente reabastecendo minha super-energia. Irmão benfeitor, obrigado por sua gentileza. Então, os irmãos Gu avançaram juntos, planejando dar ao oponente o golpe final. Os irmãos Mo se renderam rapidamente ao ver isso. Não se movam. Nós nos rendemos. Com o anúncio do árbitro, os vencedores foram os irmãos Gu. O público presente lamentou, mas Li Zhaizhou sorriu com satisfação, como se já esperasse por isso. Poucas pessoas aplaudiram, pois viram as altas chances dos irmãos Gu e escolheram apostar tudo. Finalmente posso pagar a hipoteca. Os irmãos Gu foram rapidamente até Li Zai para pedir crédito. Como foi, benfeitor? Nosso desempenho foi bom? Mas Li Zai balançou a cabeça. Mais ou menos. Vocês precisam praticar mais. Os dois irmãos ficaram imediatamente desanimados. Desculpe, fomos presunçosos demais. Li Zai sorriu levemente para confortá-los. Mas vocês não são totalmente inúteis. Se esforçarem para melhorar, ainda podem realizar algo. Essas palavras deram aos irmãos Gu um grande incentivo. Certamente não decepcionaremos o benfeitor. Vamos nos dedicar ao cultivo para sermos capazes de nos defender sozinhos. Enquanto os dois estavam exultantes, um membro da equipe do computador se aproximou. Parabéns aos dois por vencer a partida. O desempenho dos dois naquela luta até a morte foi particularmente excelente. O controle da super-energia é extremamente refinado. Até as outras pessoas sentiram vontade de entrar em campo. Gu Tianjui não se incomodou com sua bajulação. Poupe-nos das formalidades. É hora de cumprir a promessa e nos deixar entrar nas ruínas, certo? Inesperadamente, um membro da equipe do computador pediu que ele esperasse um pouco. A promessa será cumprida, mas um competidor Red Fan acabou de indicar este Sr. Li para um desafio. Então, as coisas podem ter que ser adiadas. Ao ouvir isso, a raiva de Gu Tianjui aumentou repentinamente. Já concordamos em participar da luta até a morte. Por que ainda temos que deixar o mestre entrar em campo? Um membro da equipe do computador acenou com a mão impotente. Existem regras na arena de luta até a morte. O oponente designado pelo Red Fan deve aceitar o desafio. Se as regras forem quebradas, será proibido entrar na arena de luta Black Death para sempre. Quando os dois estavam em um impasse, Li Zan disse levemente: não importa, é uma boa oportunidade para mostrar a vocês, uma rara oportunidade. Quanto vocês podem entender depende da sorte de vocês. Os irmãos Gu se curvaram profundamente para Li Zan. Sim, Sênior. Definitivamente assistiremos sua luta e aprenderemos com ela. Depois de colocar a pulseira, Li Zan entrou pela porta para o teste. Acontece que este é o artefato para unificar o cultivo. O circuito de algoritmo interno não é nada comum. A equipe técnica da arena de luta olha para os dados de Li Zan cheio de dúvidas. Que tipo de divindade é esse cara? Claramente os valores são terrivelmente altos. Mas não consigo sentir nenhuma superpotência. Com a entrada de Li Zan, uma nova rodada de lutas de vida ou morte começou oficialmente. Caros telespectadores, o próximo a entrar é o competidor Li Zan, que está participando da luta de vida ou morte pela primeira vez. E seu oponente é uma grande figura, o as da nossa arena de luta de vida ou morte, Bland Demon Mu Shan. O público presente estava fervendo de paixão. Shan, estamos todos apostando em você. Você deve derrubar aquele rostinho bonito. Os punhos de Nu Shan estalaram. Garoto, nos encontramos de novo. Eu disse que isso não acabou. Eu quero ver que habilidade você tem para ser tão arrogante. Enquanto ele falava, ele acenou violentamente com a fonte de sangue para frente. A aura de areia de sangue atacou Li Zan, mas foi bloqueado pelo Ki de aço protetor do corpo de Li Zan. Superpoderes defensivos? Eu quero ver quanto tempo você consegue aguentar. Segunda forma de espada, evitar lentidão e sem respiração. De repente, as pedras quebradas no chão flutuaram no ar, voando rapidamente na direção de Nu Shan. Nu Shan também foi rápido, espalhando uma poça de sangue para resistir. Mal sabia ele que Li Zan já havia aproveitado essa abertura para se esquivar e chegar acima de sua cabeça. Em seguida, ele usou pedras quebradas para transformar em espadas e atingiu o abdômen de Nu Shan. Este último foi instantaneamente nocauteado vários metros. Uma fumaça densa surgiu na arena. Nu Shan levantou-se com dificuldade, olhando fixamente para Li Zan. Garoto, eu admito que te subestimei antes. Mas em seguida, você não será capaz de me machucar mais. Enquanto ele falava, ele agarrou o chão com as duas mãos.
Ele realmente arrancou o chão com as próprias mãos. Vá para o inferno! A enorme laje de pedra correu direto para Li Zan. Li Zan levantou a mão e apontou levemente, levantando o ki de aço protetor do corpo. No entanto, quando a laje de pedra tocou o ki de aço protetor do corpo, Li Zan descobriu que havia um traço de sangue misturado dentro. No momento seguinte, a placa de pedra se estilhaçou, a espada provocou um verdadeiro jorro de sangue, rompendo a aura protetora de aço de Li Zan. E ainda cortou sua bochecha, embora consiga, em tão pouco tempo, romper minha defesa inata do corpo. Como um ser superpoderoso de nível inferior, seu sangue pode ser usado por mim. Assim que ele terminou de falar, o sangue no rosto de Li Zan inchou rapidamente entre o real e o virtual. No segundo seguinte, Li Zan foi envolvido por explosões sucessivas. A plateia aplaudiu em uníssono, e Norsan também é formidável, esse efeito visual é realmente emocionante. Gu Tianjui enterrou a cabeça e chorou de arrependimento. Acabou, um grande problema realmente aconteceu. Eu soubesse, não deveria tê-lo trazido aqui, como vou explicar para o avô agora? Mas Gu Tianzin o tranquilizou. O irmão benfeitor ficará bem. Em princípio, Norsan deveria estar muito satisfeito com esse resultado. Mas a expressão em seu rosto estava cheia de dúvidas. Algo está errado. Por que a transmissão ainda não anunciou o fim da partida? Com certeza, no segundo seguinte, as coisas mudaram, e Li Zan saiu da fumaça. Um sorriso de desdém apareceu no canto de sua boca. Você é mais forte do que eu imaginava. Se fosse outra pessoa, certamente teria morrido sob seu ataque, mas é uma pena que você tenha encontrado este demônio. Mas Norsa não estava nem um pouco assustado. Há mais sangue em seu rosto do que antes. Eu não acredito que você não vai morrer desta vez, mas logo ele percebeu. Seu corpo realmente começou a ficar fora de controle. Não apenas seus superpoderes internos não podiam ser mobilizados, mas ele até tremia involuntariamente. Li Zan encolheu os ombros e disse calmamente, seu tempo acabou. Está pronto para me receber. Falando, ele juntou 2 dedos e acenou para frente. A energia da espada espiritual perfurou diretamente o corpo de Norsa, e ele cuspiu uma grande quantidade de ketchup. Em seguida, ele perdeu a consciência e desabou no chão. Essa reviravolta repentina deixou o público um pouco confuso por um tempo. O que aconteceu agora? Por que o vovô Norsan caiu de repente? Com a queda de Norsan, o árbitro anunciou o resultado da partida. O resultado desta partida foi decidido. O vencedor é Li Zan. A plateia gritou e xingou. Eu apostei tudo no vovô Norsan. Como ele pôde perder? Um cara de boné na multidão tirou os óculos e olhou fixamente para Li Zan. Li Zan, sua morte está chegando. Li Zan naturalmente já percebeu, mas ele não prestou atenção. Em vez disso, ele foi direto para o camarim sem olhar para trás, porque o que ele precisa fazer agora é ir para Iji. Os irmãos Gu rapidamente o seguiram. Irmão benfeitor é tão incrível, até Hongwu não consegue vencê-lo, naquela situação agora. Se fossemos nós, provavelmente já teríamos morrido há muito tempo, Li Zan respondeu levemente. Vocês também serão capazes de fazer isso no futuro. Começaram a investigar a defesa do Dom Celestial após a batalha com Nuoshan. Isso fez avançar muito. Neste momento, o chefe Jian caminhou em direção a eles. Sr. Li é realmente um homem divino, capaz de derrotar o lutador Red Ring mais forte. Admiro. Gu Tianjui pensou que ele estava procurando uma desculpa novamente para não deixá-los entrar, então bufou friamente. Que truque você vai usar desta vez? O chefe Dia não ousou negligenciar. Eu levarei vocês para aquele lugar. Por favor, sigam-me. Aquele lugar está logo abaixo. No caminho, o chefe Jian perguntou curiosamente. Por favor, perdoe-me a indiscrição. Por que vocês querem tanto ir para aquele lugar? Ao ouvir isso, o rosto de Gu Tianjui estava cheio de impaciência. O mestre quer ir para aquele lugar. Naturalmente ele tem seus motivos. É melhor você não perguntar muito. O chefe Jian abaixou a cabeça e relembrou o passado. Vocês se lembram de que eu disse que as pessoas que foram para aquele lugar morrerão? Isso não é alarmismo. Minha filha invadiu por engano antes e se tornou um vegetal depois, e tem estado em sono profundo. Mesmo gastando muito dinheiro para contratar médicos superpoderosos, foi inútil. Eu vejo que o Sr. Li tem uma força extraordinária. Definitivamente, você pode fazer um nome para si mesmo na arena de lutas mortais. Se algo acontecer, eu me sentiria muito arrependido. Mas Li Zan não se importou nem um pouco. Você não precisa se preocupar com isso. E a filha da senhorita Li está bem, acredito que ela acordará em breve. Assim que ela terminou de falar,
o chefe Jian recebeu um telefonema de seu subordinado informando que sua amada filha, Shening, havia acordado. O chefe Jian de repente percebeu que Li Zan deve ter salvado sua filha. Li Zan disse levemente sem olhar para trás. Eu já sei a localização específica da Terra de nível 1. Não preciso de um guia. Vocês podem voltar primeiro. O rosto de Gu Tianzin estava cheio de admiração. Irmão Lisa é tão incrível. Quando ele foi salvar a filha do chefe Jian? Como não sabemos? Gu Tianjui estava ainda mais cheio de adoração. O mestre é onipotente. Ele tem seus próprios métodos. Ao mesmo tempo, Nuocha acorda no hospital. O ódio por Li Zan aumentou rapidamente. Maldito Li Zan, ele realmente me fez perder a cara em público. Eu definitivamente vou matá-lo. Assim que ela terminou de falar, o cara de chapéu que estava na cena agora caminhou direto para o quarto do hospital. Parece que nós dois temos um inimigo em comum. O que você acha? Quer se vingar comigo? Ao mesmo tempo, Li Zan e os outros já chegaram à periferia da Terra de nível 1. Gu Tianzin olhou em volta, atraído pelo cheiro da energia espiritual do céu e da terra. Gu Tianjui olhou para os vestígios de luta no chão e caiu em profunda reflexão. Não houve obstáculos no caminho. Será que o mestre já limpou o campo de batalha antes? Li Zan olhou para a casa na periferia do primeiro nível. Uma luz dourada jorra da palma da mão. A formação de captura de almas foi quebrada. É hora de entrar e dar uma olhada. Depois de dizer isso, ele levantou a mão e acenou, bombardeando a barreira na entrada com a luz dourada. Mas no segundo seguinte, o crânio guardando a entrada foi despertado, exalando uma raiva terrível, abrindo uma boca sangrenta para Li Zan, tentando engolir todos os presentes. Um brilho frio apareceu nos olhos de Li Zan. Só você? Ousa fantasiar em engolir este rei? Assim que suas palavras caíram, a aparência do crânio gradualmente rachou. No instante seguinte, se transformou em pó. No canto, os olhos de Lu Shan estavam solenes. Eu estive no campo de batalha da morte por tantos anos. Eu não sabia que havia um lugar fantasmagórico como este embaixo. Quem é esse Li Zan? O cara do boné bufou friamente. Não importa de onde ele seja, de qualquer forma, ele certamente morrerá. Depois de dizer isso, ele olhou de soslaio para a figura ao lado. Em seguida, é a vez da arma secreta entrar em campo. Acontece que ele contratou dois superpoderosos de alto nível, preparando-se para unir forças para estrangular Li Zan. Mudando de cena, Li Zan e os outros já chegaram ao interior do primeiro nível. Não sei porquê, quanto mais perto, mais densa se torna a energia espiritual do céu e da terra. Li Zan descobriu que ele é mais sensível à energia espiritual do que os cultivadores comuns. Então, Li Zan olhou cautelosamente para a parede e descobriu muitos espíritos malignos solitários, guardando a casa da caverna. Para evitar problemas desnecessários, Li Zan optou por desviar do caminho. Chegando ao centro do primeiro nível, existem muitos tesouros mágicos aqui. Será que alguém morava aqui antes? Gu Tianzin olhou inocentemente para uma caixa de madeira. Um momento depois, suas pupilas gradualmente ficaram pretas e seu corpo perdeu o controle, aproximando-se da caixa de madeira. Assim que a caixa foi aberta, uma aura vermelha sinistra jorrou de dentro, envolvendo Gu Tianzin por completo. Haha! Este corpo é meu! Ao ver isso, Li Zan juntou dois dedos como uma espada e acenou para frente. O brilho dourado da espada perfurou instantaneamente o corpo de Gu Tianzin, expelindo aquela aura vermelha maligna. Em seguida, suas pernas amoleceram, ele perdeu a consciência e caiu no chão. Gu Tianjui correu para a frente para ajudá-la. Irmã, você está bem? Os olhos de Li Zan estavam frios e seus dedos se curvaram levemente. Um amuleto de jade com o nome Receita da Alma de Sangue voou do chão para sua mão. Eu já desconfiava que o mestre da madeira tem os mesmos hábitos da seita da alma de sangue. Inesperadamente, ele é realmente um cultivador da seita da alma de sangue. Por que existe neste reino a mesma seita do meu mundo de cultivo? Mas o Danfa previu que esta imagem tem um total de 3.000 mundos. Não é surpreendente que existam outras dimensões com nomes e hábitos similares. A aura espiritual contida nas relíquias antigas aqui encontradas são exatamente o que eu preciso. Deve estar por perto, caso contrário. Uma explosão ecoou da entrada da caverna, interrompendo os pensamentos de Li Zan. Nuocha e dois super-humanos da taverna emergiram lentamente da fumaça. Ha, pirralho, você não vai escapar dessa vez. Sua força está sendo suprimida pela pulseira. Para onde você acha que vai correr? Prepare-se para morrer. Zhu Bea levantou a mão e lançou um círculo de sangue, que se moveu rapidamente em direção a Li Zan.
Agora que não há mais a supressão da pulseira e com 2 super-humanos presentes, Li Zan não ousou ser descuidado e só pôde evitar temporariamente o ataque. No instante em que o sangue tocou a parede, uma luz vermelha explodiu e uma série de explosões se seguiu. Apenas o tremor foi o suficiente para sacudir todo o ataque. Li Zan teve que usar seu corpo celestial inato para se defender. Gu Tianjui rangeu os dentes de raiva. Perder para o mestre na arena de luta até que vá, mas chamar reforços para se vingar. É realmente desprezível e desavergonhado. Ao mesmo tempo, Nu Oshan e um super-humano de nível 9 atacaram juntos. Depois de se esconderem na parede, Li Zan sentiu uma pressão maior. Os ataques combinados dos dois podem facilmente quebrar a defesa do corpo celestial inato. Para mim agora, é um desafio sem precedentes, mas esta batalha pode me ajudar a consolidar meu verdadeiro Yuan. Será muito benéfico para o meu cultivo futuro. Assim que ele terminou de falar, a aura do antigo rei se concentrou na ponta de seus dedos. No instante seguinte, uma espada dourada apareceu em sua mão. Então ele brandiu a espada gigante, e a aura espiritual da espada atacou Nu Oshan ferozmente, mas Nu Oshan bloqueou a aura da espada com apenas uma mão. Embora tenha sido arranhado, para ele, que tem o título de demônio de sangue, é apenas uma coceira. Você não passa de um mero superpoderoso. Como ousa se exibir na minha frente, Nu Oshan? Vou ver para onde você vai escapar hoje. Morra! Ele disse. Ele usou o sangue que saiu de seu ferimento para atacar Li Zan novamente. Desta vez, o sangue se solidificou no ar. A aura espiritual contida nele se acumulou ainda mais. A explosão resultante será ainda mais poderosa. Li Zan juntou as mãos e fez um gesto de defesa. Parece que esta é a habilidade de outro usuário de superpoderes. Ele cortou com precisão cada pedaço de sangue, fazendo com que perdessem seu efeito explosivo. No entanto, Nu Oshan aproveitou essa brecha para lançar Pang Quan em direção a Li Zan, que naturalmente se esquivou facilmente. Mas ele não entendia o propósito de fazer isso até ver o sangue coagulado atrás de Pang Quan. Então Li Zan entendeu. Acontece que este é o movimento combinado dos dois. Próximo instante. Então o sangue produziu uma explosão violenta, e o dano próximo ao rosto fez com que os irmãos Gu inevitavelmente se preocupassem com Li Zan. O poder deste movimento é muito grande. O mestre estará em perigo? No entanto, quando a fumaça se dissipou, quem estava deitado no chão era de fato Pang Quan. Li Zan usou o quinto estilo da espada espiritual Yu e ativou a defesa a tempo. Nu Oshan não pôde deixar de se sentir surpreso. Ele ainda não morreu. Assim que ele terminou de falar, ele pegou Pang Quan e soltou palavras duras. A superpotência deste cara é a recuperação. Mesmo ferimentos graves podem ser curados. Seu sangue e corpo podem ser transformados em minhas bombas. Quantas vezes mais você pode aguentar? Li Zan fechou os olhos com força, não o levando a sério. No momento em que ele abriu os olhos, ele desembainhou sua espada e apunhalou Nu Oshan, que de repente foi atingido por 38 espadas em um segundo. Então Li Zan colocou a espada em seu pescoço. Parece que você não é nada demais. Prepare-se para suas últimas palavras. Mas Nu Oshan não tinha medo algum. Sem a restrição da pulseira, os glóbulos vermelhos em meu sangue, sob o impulso da energia, têm um poder comparável ao magma vulcânico. Você acha que pode escapar como da última vez? Haha. No entanto, em seguida, ele viu uma sombra estranha. Viu que seu sangue nem havia tocado Li Zan. Então perdeu instantaneamente a atividade e se dissipou no ar. Li Zan levantou a espada e tirou a poeira dela. É hora de acabar com isso. Antes que ele pudesse começar a agir, um tiro veio de perto. Li Zan usou o revés da espada para acenar. Rebateu a bala que chegou a tempo, mas não esperava que ela contivesse energia espiritual. No momento em que a bala passou por Li Zan, explosões estrondosas soaram ao redor. Nu Oshan não lhe deu a chance de respirar, pegou Pang Quan novamente e lançou um ataque. Sob os repetidos ataques do oponente, Li Zan impotente apoiou seu corpo com a espada, prestes a enfrentar um esgotamento físico. O homem mascarado saiu rindo alto. Foi ele quem usou superpoderes para condensar a corrente elétrica. Em outras palavras, ele pode usar qualquer superpoder elementar. Ele é meu verdadeiro trunfo. Seja sensato e admita a derrota. Você não pode nos vencer. Li Zan franziu as sobrancelhas e estalou os dedos. Já que é assim, não vou mais fingir. Veja a diferença entre vocês e eu. Assim que ele terminou de falar, o Cérebro exalou um brilho vermelho estranho e foi invocado do anel. Contendo o Samadhi True Fire, a reputação não se importa com as chamas furiosas. Nu Oshan também ficou sem palavras.
Entendendo o princípio da restrição mútua de fogo e armas, ele convocou a parede de soldados a tempo para resistir e instruiu o atirador a encontrar uma oportunidade ao lado. Assim que Lisa mostrasse uma brecha, ele seria morto imediatamente, mas logo ele descobriu que este fogo era muito estranho. A parede de soldados não conseguia resistir, o atirador queria usar seus poderes para solidificar as chamas, mas no final ele também descobriu. Seu poder, que poderia transformar tudo no mundo em sólido, não teve nenhum efeito sobre as chamas. Nuosha imediatamente começou a suar profusamente. Que droga, me cubram bem. Vou acabar com esse garoto de uma vez. No entanto, no segundo seguinte, Cérbero já havia chegado na frente dos três. Apenas um rugido enviou o cão gordo voando para o terceiro ou quarto andar. Nuosha rugiu furiosamente quando viu isso. Cachorro morto, coma este meu golpe. Depois de falar, ele lançou um ataque de sangue em Cérbero. No momento em que o sangue tocou Cérbero, sons de explosão ecoaram. Justamente quando Nuosha pensou que havia conseguido, Lizan já havia chegado silenciosamente atrás dele com uma espada imortal na mão. Felizmente, ele reagiu a tempo. Ele se esquivou de lado para não ser cortado ao meio. O atirador viu isso e puxou o gatilho em direção a Lizan. As balas vieram de frente como meteoros. Em seguida, o poder espiritual dentro explodiu. Lizan foi instantaneamente engolido por um mar de fogo. Nuosha aproveitou a oportunidade para correr para cima. Garoto, vou mandá-lo ver o rei Yama agora. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, ele foi atingido com força no abdômen por uma luz dourada. Olhando para baixo, Lizan estava ileso no mar de fogo. Então ele acenou com uma mão. A aura das chamas desapareceu instantaneamente. O atirador viu isso e aumentou o poder de fogo, puxando o gatilho freneticamente. Mas no instante seguinte, seu corpo foi cercado por chamas furiosas e se transformou em uma pilha de carvão em segundos. Nuosha ficou chocado quando viu isso. O que está acontecendo? Seus poderes estão fora de controle. Mal sabia ele que tudo isso foi organizado por Lizan com antecedência. Os poderes usados pelo atirador é extremamente semelhante à feitiçaria de controlar os 5 elementos, então tudo o que você precisa fazer é reverter a feitiçaria. Isso permitirá que a fonte elementar que ele carrega seja liberada. E os poderes de autocura do cão gordo nada mais são do que uma ilusão no segundo anterior, convocando uma força semelhante à inteligência do corpo para curar a si mesmo, mas a força sempre tem um momento em que se esgota. Então, desta vez, ele não curou automaticamente seus ferimentos. Neste momento, Lizan era como um deus assassino, aproximando-se de Nuosha passo a passo. Nuosha tremeu e começou a gaguejar. Quem diabos é você? Lizan olhou para ele levemente como se estivesse olhando para um cadáver. Você não é digno de conhecer o nome deste rei. Como esperado, este movimento enfureceu completamente Nuosha. Seu corpo ficou vermelho e seu sangue disparou enquanto ele corria em direção a Lizan. Mesmo que eu morra, vou arrastá-lo comigo. Por favor, sala de estar. A explosão ressoou por todo o interior do ataque. As chamas subiram ao céu e a fumaça densa encheu o ar. No entanto, quando a fumaça densa se dissipou, Lizan estava ileso, ao contrário de Nuosha, que havia se autodestruído. Transformou-se em uma pequena pílula vermelha. Os irmãos da família Bu ficaram agradavelmente surpresos. Eles realmente eliminaram todos eles. Aqueles 3 eram todos superpoderosos de nível 9. Lizan fechou os olhos e condensou diretamente uma partícula dourada. Não, ainda falta o último. Depois de dizer isso, ele acenou com a mão para frente. Um grito miserável veio de um canto. Todos olharam ao som, e essa pessoa era, na verdade, Dongfang Yuanshu. Acontece que o irmão problemático é ele. Lizan ergueu a mão para levitar pedras esmagadas, cheio de intenção assassina, aproximando-se lentamente com os passos da morte. Dongfang Yuanshu estava tão assustado que imediatamente se ajoelhou e bateu a cabeça. Lizan, Ubu. Vovô Li, por favor, não me mate, contanto que você não me mate. Deixe-me ser seu cão. Ao ouvir isso, Lizan colocou as mãos nos bolsos, conteve a intenção assassina e ignorou Dongfang Yuanshu, passando por ele. Dongfang Yuanshu imediatamente se levantou e correu na direção oposta. Obrigado, irmão Zan, por poupar minha vida. Na verdade, ele deixou este jovem mestre ir assim, que idiota. Mais cedo ou mais tarde, voltarei para me vingar. Haha, mas antes que ele pudesse ficar feliz por 2 segundos e meio, inúmeras mãos fantasmas apareceram atrás dele. Logo foi engolido por fantasmas verdes. Os irmãos da família Bu ficaram apavorados ao ver isso. Acontece que o mestre já sabia
que ele teria tal fim, então ele não queria sujar as próprias mãos. Um momento depois, Li Zan chegou em frente a uma estátua de cabeça de carneiro. Uma espada de ferro danificada estava inserida na cabeça de carneiro. Li Zan imediatamente avançou e agarrou o punho da espada. Embora esta espada esteja dilapidada, é também um tesouro raro. Depois de dizer isso, ele puxou a espada com força. Em um instante, os arredores começaram a tremer repentinamente. Gotas de sangue escorreram da cabeça da estátua. Imediatamente depois, um rugido estridente foi emitido, e um qi sanguíneo avassalador surgiu instantaneamente em direção à estátua. Finalmente, formou uma piscina de sangue sem fundo. Vendo esta cena, os irmãos da família Bu entraram em pânico imediatamente. O que está acontecendo? Será que é uma armadilha de superpoder deixada por um grande poder? Mestre Li, tenha cuidado. Mas Li Zan não entrou em pânico. Lembrem-se mais tarde, os tesouros restantes serão entregues a vocês para cuidar. Depois de dizer isso, Li Zan caiu na piscina de sangue com um baque. Mas depois de entrar, ele descobriu. O interior era muito maior do que ele tinha visto do lado de fora antes. Depois de nadar por cerca de 10 minutos, Li Zan conseguiu romper a barreira da piscina de sangue. Chegou ao reino secreto do olho espiritual na piscina de sangue, e este é um lugar no encontro, o lendário olho espiritual. É uma nascente que existia no início do mundo, e toda a energia espiritual do mundo é liberada daqui. Mas Li Zan ficou atordoado olhando para as flores murchas no chão. Logicamente, o qi espiritual no reino secreto do olho espiritual não deveria ser tão fraco. Ele usou seu poder espiritual e, com um aceno de mão, as flores no chão foram instantaneamente envolvidas em luz dourada e voaram em direção a Li Zan. Li Zan pairou as flores na palma da mão. Era uma planta parasita que só podia crescer no reino secreto do olho espiritual, mas parou de crescer devido à falta de qi espiritual. Para encontrar a localização do olho espiritual, ele esmagou a planta parasita que injetou o poder espiritual nela. Os fragmentos da planta parasita se espalharam para longe, e Li Zan continuou em direção ao centro, mas antes que pudesse dar 2 passos. Li Zan de repente descobriu algo, porque ele descobriu que havia um selo aqui que impedia o qi espiritual de vazar. E a pessoa que deixou o selo não era uma pessoa comum. Mas quando ele estendeu a mão para tocar as palavras no chão, um som profundo veio de repente do chão. Num instante, uma enorme vibração apareceu de repente no chão ao redor, envolvendo Li Zan no centro, e então, a figura de um monstro apareceu de repente, intruso em terras proibidas. O coração de Li Zan ficou repentinamente chocado. Era a besta demônio devoradora de almas da cidade das 9 provações. Quem ordenou que você guardasse este lugar? Mas o devorador de almas disparou diretamente para o céu, repetindo as palavras de agora há pouco em sua boca, e atacou Li Zan num instante. E Li Zan determinou enquanto desviava que esta criatura não tinha mente. A pessoa que o enviou para guardar e selar o olho espiritual era a mesma pessoa. Só que ele não sabe qual é o seu propósito. E se ele quer quebrar o selo, ele deve se livrar desta criatura. Pensando nisso, Li Zan imediatamente abriu seus olhos heterocromáticos inatos e gritou: "Vem!" Ele convocou a espada de fada quebrada. Primeiro estilo da espada espiritual lunar, caminho da espada rachadora. 2 luzes de espada cortaram instantaneamente entre as sobrancelhas do devorador de almas. Acompanhado por um grito, o devorador de almas cuspiu de repente mais de 10 quilos de ketchup, e neste momento o devorador de almas ficou ainda mais furioso. Liberando energia aterrorizante por todo o corpo, Li Zan recuou e evitou o ataque. Segundo estilo da espada espiritual lunar. Proteção silenciosa. Acompanhado por um flash de luz dourada, ele cortou diretamente o colar do devorador de almas em 2. E o enorme corpo do devorador de almas caiu pesadamente no chão, mas Li Zan não ousou relaxar nem um pouco, porque o rosto do devorador de almas estava mudando lentamente. Um par de olhos vermelhos sangue cresceu novamente. Em seguida, o devorador de almas pareceu ter evoluído. Ele se levantou novamente, e este era o verdadeiro rosto do devorador de almas. 4 tentáculos cresceram de repente nas costas do devorador de almas, instantaneamente prendendo Li Zan, incapaz de se mover. Li Zan imediatamente mobilizou a espada de fada para cortar os tentáculos e então saltou. Saltou para fora do cerco. Olhando para o corpo aterrorizante do devorador de almas à sua frente, Li Zan entendeu que sua força já o havia superado em muito. Mas ele não estava nem um pouco nervoso. Esta é uma crise, mas também uma oportunidade. Os métodos auxiliares do mundo são divididos em 3 classes, do mais alto ao mais baixo: céu, terra e humano.
Existe uma diferença fundamental entre os três, e o impacto nos cultivadores é inestimável. Já é extraordinário conseguir um método auxiliar de nível da Terra. A assistência da máquina celestial só existe em rumores. Em sua vida anterior, Li Zan viajou por todos os lugares para finalmente encontrar o método supremo de assistência da máquina terrestre. E a premissa do cultivo é a necessidade de um poder espiritual de origem pura. Felizmente, com a ajuda do Venerável Mundial, Li Zan conseguiu atingir o reino da assistência da máquina terrestre. Sem deixá-lo pensar muito, os olhos de Du Fu brilharam com uma luz vermelha, e a lâmina vermelha que carregava realmente disparou direto para Li Zan. Enquanto Li Zan desviava, ele pensava em contramedidas. Agora, a aura aqui é fraca. Alcançar a assistência da máquina terrestre já é tão difícil quanto escalar o céu. Receio que a assistência da máquina celestial não tenha chance nesta vida. Como um taoísta renascido pode recuar assim? Mesmo que o caminho à frente seja difícil e perigoso, devo alcançar a assistência da máquina terrestre hoje. Pensando nisso, Li Zan pisou forte, voou no ar e apunhalou os olhos de Du Fu com uma espada imortal. Este último imediatamente cobriu os olhos de dor e soltou rugidos. Neste momento, Li Zan descobriu. Du Fu e o selo no olho espiritual nasceram da mesma fonte. Enquanto Du Fu estiver ferido, o selo do vento também enfraquecerá. Ao mesmo tempo, o corpo taoísta Enato está absorvendo loucamente o poder do selo do vento. Li Zan decidiu usar esse poder para lutar até a morte, para alcançar o reino da assistência da máquina. Justamente neste momento, Du Fu atacou Li Zan novamente. Li Zan beliscou um selo com uma mão, a terra se agitou e o vento se moveu. Levante-se para mim. Ele evitou o ataque a tempo e então cantou novamente. Espada rápida de controle espiritual, a flecha se move com o coração, controlando a espada para cortar os tendões do pé de Du Fu. Du Fu, que estava com dor, explodiu em luz vermelha, e o rugido ecoou instantaneamente pelo céu. Li Zan sorriu levemente. Hoje ninguém pode me impedir. Tinja o céu com sangue, corte a eternidade com a espada e morra para mim. Depois de dizer isso, ele saltou no ar com sua espada e apontou a espada para Du Fu, apunhalando seus olhos novamente. Mas logo, Li Zan foi puxado por uma força. Acontece que Du Fu usou uma técnica proibida, o véu do pecado. Inúmeros olhos vermelhos apareceram de repente no céu, bloqueando temporariamente os movimentos de Li Zan. Mas Li Zan não entrou em pânico. Ele apenas sussurrou suavemente. Destruição. Todos os olhos vermelhos explodiram e, de repente, uma luz vermelha brilhou ao redor. Um enorme meteorito caiu do céu, caindo na posição de Li Zan. Du Fu pensou que Li Zan havia morrido e se virou para sair. No entanto, no segundo seguinte, Li Zan voou diretamente no ar, cercado por uma luz dourada. Não há destruição, não há estabelecimento, não há ferimentos, não há ascensão. A assistência da máquina terrestre foi alcançada. Vendo esta cena, Du Fu ficou furioso e usou o véu do pecado novamente. Mas para Li Zan, que havia rompido a assistência da máquina, a velocidade do oponente era lenta como a de uma tartaruga. Primeira forma da espada Lin Jiu. Assim que ele terminou de falar, o enorme corpo de Du Fu foi congelado. Depois de lutar várias vezes, Du Fu finalmente se livrou do congelamento. Ele estava prestes a lançar um ataque, mas Li Zan já havia aparecido na frente dele. Segunda forma do estilo da espada Juechu. Demônios dançando descontroladamente. Em um instante, o corpo principal de Li Zan se dividiu em inúmeros clones. Cada clone tem 100% do poder de ataque do corpo principal, acompanhado pelo balanço de inúmeras espadas. Du Fu gritou repetidamente, seu corpo desaparecendo gradualmente nas espadas. Li Zan se virou com elegância sem olhar para trás. Graças ao poder do selo do olho espiritual que foi absorvido por mim, pude alcançar com sucesso o nível Shuji, e o poder após o avanço. É vários reinos mais forte do que meu eu anterior. Não sei qual sênior estabeleceu a barreira. Depois que Lu Fu caiu, o olho da supressão começou a liberar uma grande quantidade de flutuações de energia espiritual. Não apenas os irmãos Gu do lado de fora sentiram a abundância de energia espiritual, mas até mesmo o velho Gu, que estava a centenas de quilômetros de distância, podia sentir claramente as flutuações. O velho mestre Gu pegou sua xícara de chá e sorriu levemente. Minha família Gu finalmente esperou por este dia.